e a minha história com o VMC é o meu legado, é o que a gente construiu juntos, que ninguém, nunca, em tempo algum, vai apagar. Alguém tem que falar? Tem que, por favor. Né? Alguém tem que dizer. Então, assim, se for pra dizer, eu digo, tá? Às vezes eu acordo bem chateado. Às vezes eu detono, eu chego, boto assim, que aconteceu? Porcaria, que droga de música. Pega, gente, isso aqui tá uma salada. Você acha que já que banalizou tudo? Tudo. Eu vou, do começo ao final, eu fico... Tá preocupada só com a ombreira da Lady Gaga? Você acha Só que... com make? Só com bastão colorido e com o leque na mão? Para. É nos moldes. Tem um contrato, tem rider, tem tudo. Tem que ter. Por que a cena gay não tem? Ah, não, Macau, tem pra fulana de tal. Mas só pra fulana de tal? Então, eu falo porque eu fiz parte de um período que era diferente. E eu aceito me chamarem de ultrapassado. Maricona. Não tem coragem, minhas amigas DJs famosas. Elas não têm coragem de dizer, mas elas também sentem saudade daquele momento onde elas eram colocadas num hotel. Que na verdade eu cansei de ouvir as nossas próprias músicas. Suas músicas estavam lá o tempo inteiro. O tempo todo. A The Week foi um grande divisor de águas. Penumbra assim, não abriram a luz pra mostrar que eu tava lá. Então quem é que tá ultrapassado? Quem só aceita o que está sendo jogado? Ou quem se abre para um leque de milhões de possibilidades. Vê a gente de levar calote muitas vezes, porque eu sempre fui danado. Cena que tentaram passar a perna da gente para contratantes. De falar mal, tipo, não contrata eles, contrata eu que vai mais barato. Vocês já estão contratando eles não têm nem música nova mais e tudo. Agora você vai ter internet para você. O Pod é Pop! Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vai segunda voz. Me dá toda a coragem você que tava com o ursinho Pimpão, amor. Que não me tá falte forças pra lutar. Mas eu sou um fã da Xuxa, querida. Eu sou uma criança dos anos 80 que viveu os anos 90, entendeu? E esse é o Pod é Pop, o momento de a senhora recordar os melhores momentos da sua infância. E se a senhora não teve infância é porque não assistiu Xuxa, nem TV Colosso e nem a Angélica, entendeu? Do Caça Talentos. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Everton Franzó e ele é Henrique Martins. E nós somos aqui do Pod é Pop. Primeiramente, queria agradecer aí o carinho de todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. A repercussão que a gente tá dando. Não sei se tá sendo boa ou não, mas a gente tá fazendo tudo pra ser boa. E fazendo aí, levando esse entretenimento babadeiro pra você, com muita alegria, diversão e principalmente informação. E já falando nisso, menina, já vamos pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação pra ir mais novidades do Pod é Pop pra vocês. Tem a gente na página de cortes, no Deezer, Spotify, SoundCloud, todos os lugares. Coloca lá o Pod é Pop pra você poder ver as gatas aqui arrasando pra Estamos vocês. em todas, querida, e também estamos em vários quadros aqui no Pod é Pop, meu amor. Nós temos o Pod é Pop Desafio, que acontece a sexta-feira aqui, ao vivo. Algumas, quando a gente tem tempo pra gravar, a gente traz 2 desafiantes e as senhoras participam aqui ao vivo com 10 desafios divertidíssimos, entende? Pra senhora também poder concorrer a prêmios e ele um troféu. Esse troféu que brilha no escuro, amor. Tá bom, é o troféu do Pod é Pop, desafio. E também vamos a festas, né, Everton? Tem a gente no Giro do Pod, onde a gente tá indo aí nas festas, mostrar os bastidores. E você que tem uma festa, um evento, queira contratar aqui o Pod é Pop, entre em contato com a gente pra gente poder ir com o Guk, descer com o roteiro babadeiro pra você, pra gente poder mostrar a sua festa, entrevistar os convidados, entrevistar as bichas, pra gente poder arrasar, tá bom? O Pod é Pop o desafio, e também tem o Giro do Pod aqui no nosso canal. É só vocês seguirem as playlists, né, amor? Este canal de entretenimento que a senhora sabe que é a sua revista semanal de fofoca do mundo gay alheio. E pra que isso possa acontecer, a gente começa essa entrevista gostosa pra saber um pouco da vida dessa pessoa, os babados, confusão. A gente pede pra aquela pessoa tão querida soltar a vinheta. Produção, solte a vinheta. Vamos lá. E agora você vai ter internet para você. O Pod é Pop.
meu bem, o Pod é pop, o Pod é tudo de bom, o Pod é proteção, UVB, UVA, é acrílico, assim, olha, premium, meu amor. Ele é Uzi Rolf tem todos os estilos e a senhora tem um que pode se encaixar na sua festa, levando um stand desse, olha, pra valorizar o momento. É, gente, o sol pode brilhar, mas quem ofusca mesmo sou eu com o meu Uzi Rolf, viu, amor? Olha, é lente de acetato premium, proteção UV 400 com look completo. E como o Henrique falou, gente, dá pra você poder levar aí o seu Uzi Rolf nas festas. Eles vão montar um stand pra você com um vendedor babadeiro pra poder escolher o seu modelo ideal. Então assim, é o que a gente fala aqui. 3 horas da manhã, jogo do medo, as bichas já tá pra lá de Bagdá. Esqueceu o óculos? Vai de Uzi Rolf, tá? Ó, também, esqueci o óculos pra compor o look. O Uzi Rolf, eu tenho certeza que tem um que vai caber aí no seu look de qualidade com o seu Uzi Rolf. A gente trouxe um presente aqui pro nosso convidado, é claro, um Uzi Rolf. É, querida, mas quem trouxe o presente pra vocês é o nosso convidado pra contar um pouco da história dele. Conta Ele veio de mais. São Luís do Maranhão, Menina, querida. É, meu passada. amor. Mas é uma família de muitos artistas e a música sempre esteve aí ao lado dele. Cantor, compositor, tocador e tudo mais que a pessoa pode imaginar, mas foi na carreira de DJ, remixando, criando músicas, produzindo, que ele fez um grande sucesso. Trabalhou aqui na noite paulistana, trabalhou na noite brasileira, mas encontrou o seu lugar ao sol, foi mesmo no USA, na terra das bichas careca lá, entendeu? Que hoje tá meu passando bem. babado e ela vai contar pra gente como tá Qual o que é o mundo gay, babado lá? como tá esse mundo dessa, Que a das Trump tá gays, fazendo, entendeu? aprontando? É, se a Conta. bicha, ela é belíssima, ela tem um topete loiro, produzido, ela é uma época Camargo na política. Tá, meu bem, olha, nas redes sociais tem mais de 12 mil seguidores, tá? É do signo de touro, então assim, já trouxe várias coisas gostosinhas pra ele comer, pra ele poder contar as coisas pra gente. Que o porque touro é agrada pelo isso, estômago. Entendeu? Eu tô passado com a idade, tá? Nem conte, Nem conte, não se revela. Só Depois que pense. trintei, nunca mais contei, Só amiga. pense, menina, porque assim, é um menininho, passada e repassada. E também, sabe o que eu já tô sabendo? Que ele sabe ler tarô. Ah, é? Tá, meu já bem, trouxe já aqui trouxe o minhas jogo da cartas carta da ciganas, tá? cigana. Que ela vai abrir pra mim, pra gente saber o que é o Bora. futuro do Pod é A Pop. cigana Catita tá aqui com a gente. Não é a cigana Catita, não, amor. Quem nós trouxemos aqui? DJ Macau! Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aplausos, produção, por favor. Passado. A vidente Cheyenne chegou, querida. Tô vendo aqui nas cartas que alguém tá com o nome sujo no Serasa. Ai, entendeu? Acho que é da produção. Tamo aqui com a gente. É a produção. vendo. A Mai já entregou. Mas vai pagar? Vai resolver? Vai quitar. Vai que tá em Vai partes, que tá- mas só ano que vem. Parcelado. O importante é Vai que quitar. quite. E já vamos quitar aqui a tua dívida com DJ, com óculos de Rolf. Uzi Rolf, Qual que você meu escolhe, amor. DJ Macau? Meu Conta Olha, aí. aqui são vários modelos, eu olha, acho que todos esse com lentes aqui, ó, polarizadas. Eu tava Vai. olhando, eu tava Protege. namorando com esse Então aqui, vamos ver ó. como é que você Uma, fica. ai, uma olha coisa, só. uma vibe mais assim, É malandrão, né? praia, Eu sabe? gosto. Malibu, sabe? Ai, Olha, querida, menina. California Girl, meu bem. Olha, gostei, Passada, Macau. eu E já ela gosto. trocou o Louis Vuitton por Uzi Rolf. Tudo bem, deixa aqui o Louis Vuitton na mesa que a gente também gosta. Mas é um Eu presente. sou Brasil. Mas é um Você é presente. Brasil? Eu sou Você totalmente é raiz? Brasil. Você leva um feijãozinho pra lá, uma farofa? Totalmente uma farofa com ovos. Tapioca, A gente Tapioca. cuscuz. Beiju. A gente queria agradecer aí o Uzi Rolf, tá? Por essa parceria maravilhosa. Pode trocar, E um presente amigo. pra vocês. A gente já vai tirar o nosso Uzi Rolf pra gente poder conversar, menina, porque é isso. Aí eu vou deixar porque o meu é lente polarizada, Então me bora. protege dessa luz aqui pra não ficar aqui, ó. aqui, menina. Entendeu? Uma lente Pode clara, tirar, uma lente que a então. senhora pode usar no escuro, no sol. Levar pra Califórnia. Eu amei. Muito Garota, eu vou pra obrigado. Califórnia. E é isso. Ela vai fazer a Katy Perry, querida. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, viu? A gente calhou da gente mandar uma mensagem pra ele, gente. E ele já tá aqui, ó, em Ponte Cara, Aérea. eu tava olhando os Conta. discos da Xuxa 2 dias atrás e vocês entraram em contato. Eu acho que já tá vendo como tudo bate? A gente gente é disse que foi Paquita. feito pra ser, né? It was meant to be. É isso, menina. Eu acho que realmente tem muitas coisas que acontecem no universo que realmente é um preparo que a gente nem entende, mas que acontece nesse fluxo mesmo. Se você deixar o universo te guiar, muitas vezes a gente quer impor algo. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, sua hora pra acontecer. E quanto você mais Exatamente. respeita isso, melhor é pra gente. né? Demorou eu entender isso, né? É. É porque eu sou um pouco apressado.
né? Eu gosto das coisas tudo no seu tempo, mas No meu tempo, né? eu gosto do no meu tempo, eu quero apressar tudo. Mas olha, essa introdução foi foda. Tudo. Nossa, vocês cavaram no fundo do poço. Ah, E menina. trouxeram coisas aí, hein? Do Arco da passado, do Velha. momento onde Macau surge. E Macau surge da onde, né? A gente falou aqui da introdução de onde você é, mas queremos saber realmente da onde surge Macau. Então, meu nome é Marcos Aurélio Carvalho e eu fui convidado para assinar uma coluna num jornal local da minha cidade. E era uma coluna de comportamento, era mundanidades, ou seja, tudo que rolava em tecnologia, moda, comportamento. Eles me convidaram para assinar essa coluna e eu pensei assim, Marcos Aurélio, eu acho que não vai ficar muito Ninguém vai muito Passado. grande, né? Aí foi Macau. Macau, e depois eu descobri que Macau é na China, né? E que fala português, assim, pouco. Você sabia disso? Não sabia disso, olha que curiosidade. Inclusive tem ruas em Macau que estão em português. Olha lá, menina, vamos De pra Portugal. Macau. É uma colônia brasileira que foi pra lá? Dizem que lá é tem cassino, muitos cassinos. Olha lá onde que o Piquistão Então a senhora era a noite ilustrada Não, de ilustradinha, São não, Luís. não. de São eu Luís. Não tinha como ser. Na verdade, a Noite Ilustrada de São Luís foi feita pelo meu amigo Alex Palhano, que é jornalista mesmo, formado. E eu tava ali, só fazendo ciência da computação na Universidade Federal. Depois mudei para publicidade e marketing. Comunicação, né? Isso, e aí a comunicação social Mas foi espera a minha aí, história. essa faculdade já tá muito já garantindo. já adiantou Mas eu muito, tô já tinha falando 20 eu tô falando anos. do meu nome, como O quê? iniciou. Surgiu o Macau E aí, surge então. depois veio o artista, sabe? Essa coisa da presença do artista, da coisa da música que eu sempre quis. Foi um pontapé que deu aquela revirada. Mas é um uma nome, cabala. é um nome super artístico, Macau, eu gosto. Eu gostei também da achei. junção eu aí. também. Muito Mas me legal. diga uma coisa, então Macau não era um período de infância? E como era Não. chamado Macau na infância? A mamãe e Marco papai Aurélio. chamava como? Corélio. Corélio? Porque Marco Aurélio. Marco Aurélio Corélio. Ai, babado. grande. Corelinho, entendeu? Mas também gostei de Corélio. Corélio. E você é filho de vários irmãos? Sim, nós somos quatro Quatro. irmãos. Eu sou o caçula. Ah, é o paparicado da família. O paparicado, mas também que passou por muitas coisas assim, de ficar atrás olhando o que estava acontecendo, a confusão com os três Entendi. primeiro. Aprendeu sabe? como não deve se comportar e o que deve falar aos pais ou Quietinho. não, né? É, Pra poder exatamente. Observador. Observador. Eu sempre fui quieto, né? Mas um quieto incomodado, né? No colégio você era quietinho, então? Eu era, mas eu fazia muita coisa por trás, saca? Assim, Como aquela assim? coisa. Conta pra gente. Então, depois eu você sempre gostei de estudar. Ah. CDF? Isso, sempre. Mas era aquele sempre. CDF legal que passava cola ou era aquele que não passava cola? Era o que passava cola. Então já era Ela mais queria de comprar boa. as A amigas. gente falava pesca. Era? Passa pesca? Passa é. pesca. Não sabia Pesca. dessa. Ah, olha aí, ó. Eu Que conheço. legal. Dentro do colégio, você sofreu algum tipo de preconceito? Não, eu nunca tive. Na verdade, talvez porque eu ficava na galera do fundão. Da Eu não era um bagunça. CDF de ficar na frente. Ah. Então, se ria, se tivesse algum. Assim, eu fiz bullying. Eu me arrependo com outras Fazia bullying pessoas. com as gatas? Não era. Nunca com uma bi. Nunca com uma. Sempre nunca tava ali como no time irmã. das gatas, entendi. Era Não sempre sabemos, com- não não. vivemos no escolinha de Corélio, entendeu? Se a senhora participou da sala de Corélio, Escreve entendeu? aqui. Coralina, será Não, que ela não. bulinava a senhora? Não, a gente bulinava com os apelidos. E uma coisa que era pra eu me defender era o seguinte: se alguém tentasse fazer um bullying comigo, eu colocava um apelido. Eu tenho essa facilidade de encontrar nomes, Menino. E de fazer pegar, né? de fazer pegar. Porque Então, o na ódio do hora apelido é quando a pessoa não gosta, né? Então tinha uma menina que eu assisti o filme de Almodóvar, Andréa, Cara Cortada. E aí eu acho que ela vai ouvir. Andréia, um beijo. Chamava ela de Andréa Cara Não, Cortada. o nome dela era outro nome que eu não quero revelar. Ah, menina. Mas Então, é uma amiga ainda. E ela tinha literalmente a cara. menina tava com cortezinho. Mas tinha uma coisa, sabe? Tinha uma diferença. E tinha também essa questão que a gente viveu nesses anos, que era normal construir apelidos, bullying e judiar a questão emocional para que ele pudesse pagar hoje psicólogos. Não ia ter sentido. Era babado, né? menina. Era outra
época, Eu não né? sei, eu não momento. sei se a gente sofria tanto quanto hoje. Talvez porque a dimensão da informação hoje é muito grande. Tipo, ela sai da escola, ela vai para a rede social. Ou ela tá na escola, mas ela tá mais imediatamente na rede social. Então, ao passo que seria só aquela turma de 30 alunos, dos 30 alunos, só 10 fossem os piores alunos, digamos assim, os Os que mais malvadões, os, né? os malvados, na rede social isso toma uma proporção gigantesca. Muito Que maior e muito mais pessoas vão rápido, opinar né? sobre aquela situação. E aí você aí trabalhar é isso. cansativo, é cansativo. E me conta uma coisa. Ah. Agora, você sendo criança, como que foi teu primeiro beijo, assim? Foi em Mapô? Foi em boy? Como é que foi? Foi Mapô. Foi Mapô. Já foi beijou? Já Mapô. namorou Mapô? Demais. Passada, Demais. já namorou Mapô. Demais. No colégio era na namorador? verdade não era pra ir transar também. Então É. tudo Ela aconteceu. é das minhas, querida. Vamos fazer, entendeu? Acontecer. Depois a gente sabe se é bom ou não. Na verdade, pra mim, isso não tinha essa barreira. Nunca teve a barreira de que eu não fosse entregar ao momento da descoberta. Não tinha essa barreira. Meus amigos desafiavam, tipo, eu quero saber se tu vai acontecer. E eu ia lá e acontecia normal, porque eu achava aquilo tudo gostoso. Belíssimo, gente. Não tinha Entendeu? como. Belíssimo e sempre belíssimo. Não tem como não acontecer com Não tem Macau. como, não Entendi. tinha como. Eu não ia ficar me privando. Pensou em formar família, Macau? Por exemplo, assim, porque a gente não tinha referências, você ainda menos. Não, Né? não, Entendeu? isso Em algum momento nunca. isso foi uma realidade Isso nunca, pra você? porque, na verdade, nem com homem. Sério? Nem com homem. Não tinha essa pretensão, mas eu senti uma pressão social, não foi familiar, de quando a gente vai chegando numa certa idade e a gente vai vendo os amigos constituindo família. Uhum. E aí, nesse momento, eu digo assim, que fica aquela questão, aquele questionamento, e eu vou viver só, que eu acho que é uma coisa que a gente quase não conversa, ou pouco se conversa a respeito do mundo, do universo gay, só. Uhum. Mas será que é porque, de repente, começou as costas do ex, você falou assim, quem vai me cuidar, entendeu? Quem eu vou cuidar? Porque o medo, realmente, do só é chegar a um momento de acontecer fisicamente algo, que a gente sabe que a velhice, ela é algo natural, que vai Sim. acontecer, e as dificuldades vão aparecer. E ter Sim, alguém sim, do sim, lado sim. é um apoio É final de, tipo assim, a gata, você tá ficando gaga. Verdade. Gata, você não tá conseguindo Isso. andar, e isso é normal, E até né? juntar as finanças, dores, né? As finanças, né? As aposentadorias, entendeu? É tipo assim, ó, Isso. vamos pagar uma conta Eu de acho luz. que isso ajuda, né? Porque uma hora, entendeu? Construir juntos. Construir. né? A inflação vai continuar e o salário vai continuar. Tá, então já que beijava Mapô, já transou com Mapô, eu quero saber qual que foi o teu primeiro beijo de boy. Como é que foi você beijou um boy? Eu Beijo de sempre boy é gostei de pessoas mais experientes, apesar de ter namorado com meninas da minha idade. ótimo. Tá. Os coroa Pessoas- babado? Eu Ah. gosto. Então, assim, não era coroa, mas era alguém mais velho que eu. Papaizinho. Tá. Sugar daddies. Não Tô era. brincando, mas... Não é burra. Não é. Burra, entendeu? Olha, Porque eu, hoje em dia, se fosse pegar, era Ô, pra menina. sugar um daddy. Porque senão eu vou ser eu o sugar daddy. E foi o meu primeiro beijo. Por quê? Que conta? O que aconteceu? Eu acho que eu tinha preconceito contra aquilo. Assim, o ato de beijar um homem, entendeu? Ele tinha barba, eu nunca tive muita barba, né? Ah. E aí eu beijei e achei péssimo. Parece que tá beijando uma lima, né? E eu achei ruim. Eu acho que é porque eu não gostava. E por que provou? Provei porque queria entender como é que ia ser. Tá bom, a curiosidade matou o gato, Não, né, na meu verdade, amor? assim, eu sempre gostei de meninos. Isso não era um problema na minha cabeça. Era um problema eu revelar isso. Mas peraí. Tá. Você era um menino e beijou um papaizinho. Da Sim. onde você encontrou esse papaizinho? Foi no bate-papo? Foi aonde que aconteceu? Não, então, era um amigo, assim, tipo, conhecido de outro amigo, Tá, que a gente... uma indicação. Uma indicação, Tá. e a gente meio que foi numa festa, e depois da festa a gente foi pra casa desse amigo, tinha outras pessoas lá, eu me lembro que a gente tava numa sacada, e aí o beijo foi assim, meio que, será que eu dou esse beijo? Entende? E não eu, com- da minha parte. Entendi. E aí rolou o beijo, mas eu não gostei. Isso no São Luís. Em São Luís. Gente evoluída São Luís, Então, entendeu? falou tchau pro papaizinho. Eu vou falar igual Vanessa Wolff. Meu amor.
Inclusive, tem podcast da Vanessa Wolff aqui com a gente, arrasando. Viu? Um beijo, Vanessa, maravilhosa. Ela é, com Mas certeza. então, Sou Bacau super fã. beijou o boy, dali por diante Tchau. foi beijando muito mais coisa, mas o que eu quero saber mesmo é diga. essa questão artística. Uhum. Da onde surge esse amor à arte tão grande, né, ali seu? Porque foi cantor, compositor, Tocava como teclado. é que é o né? nome? pianista, Piano, tecladista, né? Entendeu? isso. Entendeu? É musicista, cãozinho dos Musicista. teclados, entendeu? AU. Me chamavam assim, sabia? Ah, é? Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Macauzinho do teclado. Macau Aguiar, entendeu? E aí ela pegou Simone, a Maiara e Maraísa, entendeu? Que era as back vocal dela. Vai, gata, como foi essa Conta carreira? pra gente. Então, eu sempre gostei de música. Brincava de música quando era criança. Como brincava de música? Então, tinha uma vitrola, eu não colocava nada na tomada, eu ficava com o dedo na vitrola e colocava o ouvido ali para ouvir os discos. Que legal. Que saíam dos Discotecar. sucos do contato, do atrito, e ouvia, então aquilo me fascinava. Que legal. Pegava as fitas escondidas, fitas cassetes do meu irmão, colocava num gravador e saía apagando tudo com tudo que imaginava. O diabo, Eu do né? diabo. O ódio da E família. ele brigava, e a gente brigava, ele me batia, e a gente brigava. E era uma coisa que era na construção de uma pessoa que sempre gostou de música. Chegou a ouvir o disco da Xuxa ao contrário? Cheguei. Amo. Tem alguma coisa mesmo? Olha, a gente tentava ouvir ali, dizia, tá aqui, tá aqui. Ai, eu sei- A gente viveu nesse período, amadas. A senhora não escutou ainda? Põe ao contrário pra senhora ver. Inclusive, eu uso essa expressão até hoje. Bota tipo assim, fé. ela tá dançando até Xuxa ao contrário, É. quando ela tá louca. Menina, tenta aí, gata. Depois você conta aqui pra gente o que deu. Porque antes os evangélicos enchiam a nossa cabeça de coisa. eu Não sei. que não enche E a Xuxa agora. também com mensagem subliminar. Tô brincando, mas... E me diga uma coisa, mas assim, a música, e ainda na sua cidade, era algo que era difícil da família valorizar o artista, né? Não era uma coisa Não. comum você ter um artista na família, porque eles achavam que era algo inalcançável, difícil. Foi Eu vou apoiado chamar, ou eu era vou um chamar hobby? de vagabundo. Não tinha era essa aí, era infelizmente, isso. Não tinha uma visão. Né? né? Eu acho que até hoje A galera tem vê essa coisa Esse preconceito assim, contra o né? artista, né? Eu participei de coral na escola, né? Eu participei de teatro e, assim, eu posso falar para vocês que tudo isso foram tentativas de aproximar a minha ideia da música, entendeu? Porque eu realmente sempre gostei demais. Eu era colecionador das letras traduzidas. Como era isso? Conta Era pra uma gente. revista do Grupo Abril que tinha que vinham as letras e as canções traduzidas. Que legal. Então, quando eu fazia curso de inglês e a ideia sempre era eu tentar pegar a letra, a música de ouvido. Então, eu acho que essa construção também do meu inglês, que vem desde criança mesmo, porque nós somos 4 irmãos e meus pais não tinham condições financeiras de bancar um curso de inglês, porque se você quisesse de fato aprender inglês, pelo menos no Maranhão, era necessário que você pagasse por fora um curso de inglês. Tá. E eu tinha que esperar eles fazerem tudo para que eu tivesse a minha oportunidade de Os entrar. irmãos primeiro, depois Também fui por irmão mais ordem. novo, amado. Então, Faculdade pra um, pra outro. Curso inglês pra um, pra outro. Era pesado e eu tive que entender, mas o legal de tudo é que eles traziam sempre as fitas e eu escutava. Já pegava a rabeira. Entende? Olha. Então, quando eu cheguei no curso de inglês, eu Verbo já to cheguei. be aqui, ó. Então, Bom. assim, a música pra mim, ela sempre foi uma coisa. Eu descobri que eu tinha habilidade de tocar de ouvido. Olha Então, quando meu pai traz um teclado, desses que tem banco de som. Eu chamo de teclado porque era como era dito na época. Que o teclado Yamaha. é tipo um piano digital, né? É um Vamos piano dizer assim, digital que já tem os bancos de sons dentro. E eu fui ali dedilhando as primeiras notas e as pessoas falavam assim: eu tô tocando essa música, e eu tentava aqui, ó, Pelo ouvido. No pelo autodidata. ouvido, pelo ouvido. Você não sabia o que era um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Nada disso. Nada Então você disso. afinou o seu Aí ouvido em hoje todo eu esse sei momento. como é que faz o caqueadinho. Que bafo, meu menina. amor, Tenta tá em casa, vendo? mulher, pra você ver Eu se você tiro consegue. música de ouvidos hoje. ainda, até Acredito que tem hoje. gente que tem esse talento realmente de escutar a música e identificar
identificar as notas Isso. ali, né? Eu digo que cai, que desce um espírito assim, musical, que eu tenho, outra dimensão, e aí eu escuto uma música, isso aqui tá me lembrando isso, aqui tá me lembrando aquilo. E assim que Será eu componho Macau, hoje. o antigo Beethoven, entendeu? Exatamente. Conhecimento musical. Amado, Quem me dera. mas, não, a gente não sabe, né? Uma reencarnação, Vai entendeu? que- Entendeu? De bar. Amado, me explica uma coisa. Mas como a família estimulou, então, de certa forma, isso. Sim, então, pra eles, a sim. música era algo presente. Super. Meu pai, ele tocava gaita. Olha. Entendeu? De Legal. ouvido também, ele tentava. Então, na minha casa, no carnaval, sempre vinham amigos e traziam tambores e cavaquinho, e todo mundo tocava ali, e tinha guerra de maisena. Então, eu fui criado Dentro nesse daquele universo de escutar música alta, inclusive perturbando todos os vizinhos. Desculpa, viu? Imagina. Até hoje. É isso. DJ arrasando. E você, deixa eu perguntar uma coisa. Você tá falando que você cresceu com uma igreja sendo católico, né? A Sim. família sendo católica. E também estudei em escola católica. De freira. De freiras. Conta pra gente como é que foi isso, estudar numa escola de freira, E arrasando. Manduce está cuspindo bolinha até A hoje, gente tinha entendeu? Irmã Dulce. Eu imagino. Eu acho que eram nomes bem comuns Irmã da época. Agnes, Não, entendeu? Essa Agnes é muito americano. Teu pai falou, vai pra igreja católica, vai estudar com a freira, por quê? Não, meu pai, ele sempre foi um cara assim muito espiritualizado. Então a gente tinha um pouco das igrejas afros, da Umbanda, né? E a minha mãe era da igreja católica, então eu ficava nesse meio termo assim. Tá. Nunca foi uma família muito assim ditatorial de que você tinha que fazer isso ou seguir aquilo. Depois veio o espiritismo. E hoje eu vivo essa ideia de um mundo melhor, espiritualizado. Eu acredito em Deus, eu sou temente a Deus, eu acredito na Virgem Maria. Inclusive, tudo antes de vir para cá, eu faço minhas orações, sempre. Não só para abençoar no que eu vou dizer, mas que as pessoas que estejam em casa também possam se sentir também acalentadas por alguma coisa, que dizer para elas que elas não estão sozinhas nesse mar, que às vezes é uma coisa ruim. Abençoar vocês, toda a equipe, Amém, né? Senhor. De fazer com que o programa prospere e seja viva em abundância sempre. Então, Amém. isso. Agora eu quero saber o seguinte: Deixa eu perguntar estamos vivendo agora num momento que nas redes sociais a gente tem grandes poderes de voz, e você, como estudou marketing, estudou essa questão mesmo assim, entende? E falando da Igreja Católica, um dos casos hoje dessa semana que a gente acabou tendo acesso é do nosso querido Padre Marcelo Rossi. Não é Padre Marcelo. Não, é o Fábio de Padre Mello. de Mello, é o belíssimo Louca. Fábio de Mello, que teve, que Já mudou veio, no padre, mudei o querendo ser padre, querida. cancelada. Eu não lembro o nome de todas, porque eu não sou católica. Pra mim, erguei as mãos, tá tudo certo, mas tô brincando. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E a gente viu ele fazendo uma exposição, não sei se chegou a ver esse tema, chegou a entender? Eu discuti até na minha casa, com a minha família. Eu acho assim que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu achei incrível no sentido deles por uma questão de, tipo assim, de um estabelecimento que não teve um respeito, e tá tudo bem. Mas, às vezes, a gente vai expor coisas na rede social sem pensar Que na não vida deveria. do próximo, E né? que não deveria. Assim, eu Será acho que acho tudo ele tem que quis levar pra rede social? Eu acho que ele quis informar Conta de uma pra gente. maneira. O que aconteceu Que depois você a senhora con- busca que na você conhe- internet. que você conversou com a tua família? Então, a gente chegou numa conclusão de que ele não deveria ter exposto a situação em rede social, porque eu acho que isso aí é um caso dele com o estabelecimento. A gente, às vezes, tem que ter essa visão crítica em relação aos nossos direitos. Toda vez isso aqui virou uma arma. Isso aqui virou uma arma na mão das pessoas, elas não sabem como usar. Com grandes poderes, Né? grandes Um responsabilidades. E aí chega no momento de expor a coisa. Isso aí é uma visão pessoal. E tá tudo bem, estamos só Quem discutindo tá em realmente casa isso. E acha o contrário, Sônia tudo Abrão. bem, tanto faz. Tanto faz pra mim também, não vai mudar a minha vida, o meu pensamento crítico em relação a um tema tão presente hoje em dia nas redes sociais. Imagina, eu vou para um local, tem uma situação onde eu saio penalizado e aí eu tenho que expor aquilo. Não, eu acho que você filma e você em muitas vezes calar-se é o melhor remédio. Fica quietinho. E aí, se é alguma coisa jurídica mesmo, onde eu me sinto penalizado,
Aí eu coloco, olha, eu vou aqui expor tal coisa, talvez para que alerte outras pessoas a que aquilo ali. Mas será que aquilo tinha realmente, de fato, alguma relevância? Será que, de repente, quem conta um ponto aumenta um conto? Quem conta um conto aumenta um ponto? Aí No as sentido, tipo assim, câmeras... tipo assim, é como o entendimento do próximo, né? É como eu te conto uma Isso. história e você entende, porque eu contei a história na minha visão, né? Então, acho que existe várias verdades, e quando você tem um poder tão grande de comunicação, eu acho que é de se pensar realmente até que ponto a gente Vamos pode ter um ou pouco não, mais né? assim, de equilíbrio E responsabilidade no também, eu que acho. você vai... Porque, assim, nesse caso, eu não tô falando do padre. Uhum. Estou falando de um ser humano que vai no banheiro, que tem as suas responsabilidades, que paga impostos. Entendeu? Eu tô falando dessa pessoa. Eu não tô falando do padre que é da igreja, mas, ele é da igreja, como se ele não pudesse errar. Ele erra como qualquer outra pessoa. Mas o Sim. problema todo é que quando você tem essa visão já de um ser, de uma religião, que toma um cargo alto, como um padre, né? A Vamos dizer assim, responsabilidade é você, maior. você se põe num outro ponto. É que nem um médico falar uma blasfêmia médica. Ele vai ter uma penalidade maior mediante aquele conselho. Então, assim, não voltar atrás pra mostrar que, tipo assim, eu não omiti, eu não menti, eu não falei algo, às vezes, que é acima do que eu deveria falar. Porque aí é uma só Porque uma defesa, né? pesa Sim. na sua responsabilidade ali jurídica, e a gente sabe disso. Mas também tem que pensar em que o quanto eu afetei uma vida, Sim. entendeu? Porque assim, será que agora eu me justificar e me arrepender não vai salvar essa vida e ser um papel de uma pessoa do nível, né, da religião? Às vezes, por mais que ele não, que ele entenda que não, né, que tipo assim, que ele não fez errado, mas por que não a gente, tipo assim, né, dá um tapa, né, a igreja, ela ensina isso, será que até que ponto a gente tem que se pôr aí, né? Posso perguntar uma coisa? Sim, claro. E aí você foi pro colégio, né, Sim. sendo menino gay. Como é que foi Sim. isso? Você dentro do colégio, a gente sabe que a igreja católica tem, né, as falas. Precisava não contar a respeito disso para ninguém, porque era uma forma de preservar a mim mesmo e também a minha preocupação com a minha família. Eu sempre tive uma preocupação muito grande de não afetar a minha família, Tá. os meus pais, porque por mais que eu soubesse que tinham pessoas que tentavam dizer, mas esse teu filho é especial, esse teu filho anda macio, esse teu Delicada filho como uma moça. delicado e blá blá blá, essa coisa toda, né? É quase um passarinho. Fica te ciscando Ciscando aqui por e aí. ali. Eu me mantive numa capa de eu não me pergunta nada, eu não vou falar, porque a época também não permitia. Então era Era todo outra mundo no época. armáriozão, né? Entendi. Então, mas você já Mas chegou... era um armário que tinha também as esca- corajosas. Gente, Elas saíam pra dar a cara no é, sol, meu amor. As que, Porque se não dominaram fossem toda a elas, história. porque se não fossem elas, hoje a gente também a gente não teria essa força. E muitas vezes a gente apontava, né, elas para poder esconder E assim, eu era a cada dedo que se aponta preconceituoso são quatro também. apontando pra E você, eu era né? preconceituoso também. Eu sim. não deixo de admitir isso e acho feio quem não admite, porque eu venho de uma geração onde a gente estava com um coleguinha do lado falando mal da bichinha na rua. Sim. Nossa. E aí eu morria de medo, porque estava falando comigo. Como é que eu ia ter essa visão crítica se eu não tinha essa televisão, essa internet que nós estamos hoje, essa consciência? Quem era que estava me ensinando? Onde numa situação que eu olhava na televisão, eu via o Didi vestido de mulher. Onde eu via o Ney Matogrosso. Onde eu via a Piná no carnaval. Onde eu via a Roberta Close com a mudança de sexo. Tudo Né? isso. Então aquilo me assustava também. Sim. Não era um modelo de você- gays se você que se eu me via. via. Não era. Macau. Nenhum desses. Eu tô sendo muito sincero e espero que as pessoas possam compreender É que isso. só quem passou por essa fase, a gente só vai entender Porque eu uma sou geração. de uma época. Uma outra E eu não me geração. culpo por isso, porque pra mim significa evolução, aprendizado. Então hoje eu me considero uma pessoa transformada nesse quesito, jamais teria esse tipo de comportamento. De novo, né? De novo, acho um crime, entendeu? O que fazem com as trans.
trans, o que fazem com toda uma comunidade. E eu me sinto também um porta-voz. Sim. Porque eu vivo isso. Eu vejo muito que eu falo isso, que eu sou um homofóbico que foi desconstruído. Porque em algum momento foi implantado na minha cabeça que aquilo era errado. E como outros preconceitos que eu falo assim, eu sou essa pessoa em desconstrução. Porque, infelizmente, quando você tem uma educação, quando você tem uma família que te impõe, e aqueles seres são o ser maior pra você, porque na mente da criança, os pais, as mães são os seres da verdade absoluta. Sim. E até a gente depois ter a nossa consciência própria e descobrir que, tipo, não, o que ele é ser humano igual eu, ele erra igual a mim. A minha e mãe isso tentou é várias isso. vezes, assim, dizer pra mim, olha, isso aí não é legal. Assim, tipo, mostrava na televisão, sabe? Meus pais diziam, você tem que andar com os meninos. E eu sempre fui essa pessoa de andar com todo mundo. Eu tinha essa balança de andava com os meninos e andava com as meninas. mapou. Então eu não tive essa coisa, entendeu? E você já participou, então, de um grupo de dança? Me conta, amiga. Olha! Dança, mas era o quê? Dança do quê? Dança Dança de salão? evangélica, ela Só fazia aquela... ali assim, entendeu? Com o saião, vai. Conta. Era dança de rua. A dança de rua tava começando a bombar no mundo inteiro, né? Era pós-Vogue. O Vogue era uma das Uma coisa modalidades, madura. mas era pós-Vogue, né? E aí Tinha um tinha grupo? um grupo de dança chamado Street Jam. Passado. Moderníssimo. E onde estava a música? Era porque era eu que fazia todas as montagens musicais. Passado, que legal. E colocava- tem que ser sincronizado? Tem que ser super sincronizado. Não é, Everton, a dança tem que ser uma coisa fora do Dança de compasso. rua. Dança de- mas dança de rua não, é um não, mas sincronizado era com o sincronizado, outro, é sincronizado. babado. Como que era Era esses street dance. ensaios? Então, a gente ia pra uma academia que ficava próximo de casa. Era um grupo mais ou menos de umas 20 pessoas. Muita gente. E só crescia cada vez bafo. mais. E tinham pessoas de algumas idades... Tinham idades diferentes e tudo. E a gente fazia roupa. Tinha o cara que fazia o figurino. Então era profissional entendeu? mesmo. E a gente se apresentava em clubes lá do Maranhão, em teatro também. Tá, meu bem. Em festas e eventos especiais. Então não é Chegou só aí pra DJ. Joinville no festival de dança? Não, mas sabia de todos que rolavam. Então pode ser que aqui a apresentação de Macau, na RAI, em qualquer lugar que ele vai A poder soltar próxima um... dança de rua do Não Brasil, posso mais, Macau. não posso mais. Na verdade, dança de rua de DJ Macau. DJ Macau. de Los Angeles, querida, porque no Brasil ela não está mais. Não vai dançar. Mas Macau, muita arte, muita coisa aconteceu nessa juventude, nessa infância. Mas quando eu decido ir para uma questão universitária, eu pulo tudo isso, vou para uma área que não mais técnica, né? Por que essa mudança da arte para publicidade? Foi isso? Publicidade Não, mesmo? Quer antes confirmar? foi ciência da computação. Pior ainda, querida, entendeu? Nada a ver com Ela com nada. fazendo aqui a Bill Gates pra gente, vai, ajudou muito nos programas. Tecnologia, meu É. amor. Eu Conta. amo tecnologia. Gadgets. Meu marido me chama que eu sou gadget boy. Então, a gente vai falar que sobre a tecnologia, vamos falar sobre a IA e o mundo do DJ, Eu entendeu? amo, Também sou eu fanática. amo. Vai, vamos lá. Então. Foi pra carreira de Comunicação. Não, de gata, computação, tecnologia, computação, ela foi fazer ciência da programa. computação, Entendeu? fazer Magal já fez muito programa na vida, querida, pra chegar onde chegou. C++, Fortran, todas as linguagens mais 001, malucas. vamos lá. Tudo, Linux, né? Tudo, todos os binários e não Que legal. binários eu fiz. Porque, na verdade, o tempo dela, o computador ainda Era binário, era em programação 0, 1. em DOS, querida. Era verde e preto, e só. E Não, as já bichas- tinha não. Agora se foi demais. O disquete dela não era esse, era um disquete deste Era, tamanho. eu peguei Não, grande. gata, a senhora pegou grande. Eu peguei. A senhora tem cara de que pegou grandão. Grandão. Conhecemos a Macau. boa. Vai, gata. E quando você terminou a faculdade, como é que foi isso? Não, eu fiz 5 períodos. Tá. Né? E aí eu fui pra Nova York e me Ah, fudi. meu bem. Por quê? Amor Porque- Nova York. Porque Nova York eu fui em uma das faculdades grandiosas lá de computação. E eu vi a galera fazendo programação em frente a um elevador para saber quando chegava, quando saía, qual temperatura tinha. Eu falei, cara, eu nunca vou fazer um negócio desse. Isso é muito chato. Eles estão em outro nível de Eles estão estudo. outro nível, eu quero estar aqui. Eu sempre tive essa coisa de dizer, eu quero estar aqui. Na verdade, eu queria estar num grande centro, não era em Nova York.
especificamente. Eu quero brilhar. Eu quero ter o máximo de conhecimento que eu posso, vamos dizer assim. Sempre fui apaixonado por conhecimento, por leitura. Tudo que, na verdade, eu possa até hoje buscar e cavar qualquer coisa que me traga essa coisa do conhecimento. E aí, o que acontece? Eu lá em Nova York disse, cara, não tem nada a ver. Me fui pra parte de comunicação, que tinha TV, que tinha monitores, que tinha tudo. Eu falei, cara, isso é arte pra mim. É onde eu posso unir a minha música. Olha só, então você vai com o intuito de virar o novo Bill Gates brasileiro. Isso. E a senhora vira a Fundador do Hebe, Instagram. entendeu? O novo. Se apaixona pra ser o Silvio Santos do Brasil. Então, mas lá, eles estão em outra tecnologia. Outro nível, É tava outro em outro nível, nível. né? Eu imagino que Imagina, na a televisão internet- devia ser outra coisa lá, né? Internet aqui era discada, lá não era discada. Já era uma internet que tinha... como é que eu posso falar? Não era discada, era uma internet... Já era uma internet que funcionava. Funcionava, né? Eles já estavam testando tudo. Com Wi-Fi, Tudo. tudo babado. Eles tinham dentro do carro o todos. telefone celular. Era umas coisas assim meio isso, era surreal, uma- assim, pra gente. Então, quando eu vi aquilo, eu disse, cara, eu vou voltar, e eu voltei depressivo. Toda vez que eu voltava pro Maranhão, pra São Luís, eu voltava depressivo. Eu queria estar aqui em São Paulo. A senhora tá vivendo o mundo dos Jacksons e voltava pros Flintstones. Basicamente era o que a gente viveu esse Mas, período muito grande, você o Brasil e ficou- Estados Unidos, né? Foi. De lacuna, né, Demais, tecnológica. demais. Você ficou demais. quanto tempo lá em Nova York? Eu fiquei um mês. Um mês. O suficiente pra você falar que não queria mais. Cara, e eu comecei a frequentar as baladas de Nova York, e as principais, onde Madonna ia beber da fonte. E aí? E aí aquilo tudo me fascinou. Eu falei, cara, eu quero isso aqui. Entendeu? Eu quero essa ideia pra mim de coisa. Então, De eu trouxe- mundo, né? De mundo. Eu quero isso aqui, eu quero viver. O que é isso? Que sonhos maravilhosos são esses? Entendi. Que tribal é esse? Mas já existiu o tribal ou era música eletrônica, o Deep? Olha, eu vou falar. Era o Estúdio 57, sei lá, isso é vai uma louca, até polêmica. Isso é uma polêmica, né? Porque eu vou dizer que o tribal, na verdade, ele existiu, mas nunca existiu. Como assim, Macau? Ele existiu, mas nunca existiu. É porque ele não tinha essa denominação. Ele nunca teve, na verdade. Mas se você botar no Wikipédia, você vai olhar a denominação, de onde surgiu, quais foram as vertentes, quem eram os principais DJs. Mas mesmo assim, aquilo era uma incógnita. Porque esse termo, comercialmente, ele nunca foi utilizado em lugar nenhum. Como estilo musical. Não, ele era tido entre parênteses quando a gente queria denominar um estilo, porque usava elementos percussivos africanos, né? Ele vem de tribo Então já mesmo, vem- de uma sonoridade já, Legal. tipo assim, mais... E o tribal, na verdade, nunca recebeu nenhum destaque nos grandes portais de música, de venda de música. Venda, eu tô falando Não de tem venda. essa categoria, né? Não Sim. tinha essa categoria. Ninguém buscava isso, né? Então, o que existia era um progressive house, Que é uma Entendi. outra vertente. entendeu? Era um house com um elemento percussivo maior. Sim, sim. E aí depois vem um Thunderpuss, que eu nem chamo de tribal. Eu, particularmente. Quem tá em casa pode chamar do que quiser. Classifica como você quiser a Wikipédia, que a senhora Porque eu sabe também mais que acho todo uma mundo. bobeira ficar discutindo o que é e o que não é. Nomenclatura. Entendeu? Pra deixar bem claro, eu acho uma bobeira você ficar... Mas, quando a gente fala de mercado, e hoje em dia é algo importante, o mercado, cada vez mais o mercado é o que atinge para onde você vai, qual é o que você está fazendo. E aí o mercado, a gente vê, por exemplo, recentemente o Beatport abre uma sessão pro funk carioca. Que legal. Que era um gênero considerado É um gueto, né? E Vamos o dizer assim. Beatport nunca abriu um gênero tribal. Nunca teve isso. Você acha que é por questão comercial? Não tem ainda Procura. procura suficiente para escuta? Eu vou falar tribal, tá? O tribal, esse tribal antigo, né? Ele era gueto. Ele era underground. Ele era Underground. funk. Ele era o underground. Eram as baladas underground que ditavam o que depois viria a ser uma música comercial. Sempre foi assim. Em toda a vertente da música. A disco, ela não chegou sendo comercial
por completo. Ela teve o seu momento de gueto e aí passa a ser. A house music também foi uma coisa camuflada vindo do disco. dali. Entendeu? O rock, Então, o country, tudo eu acho que ele country, veio em uma construção que depende de quem toca, né? Exatamente. E você ouviu isso lá em Nova York? Eu vi em Nova York, E veio vim pro Brasil e trouxe um equipamento chamado Groovebox da Holland. Como que era esse equipamento? É um equipamento maluco, é Ah. também um sound bank, tem os bancos de sons dentro dele, que eram sons, digamos assim, mais modernos, mais da atualidade, porque isso era como a gente É uma extraía coisa o som. share. Como a gente extraía o som dali e fazia programação em cima. Da música? Da música. Olha, menina. Então, por exemplo, muitas das nossas músicas de altar foram extraídos sons daquele aquele aparelho. Groovebox. Olha só. Porque não menina. tinha pack. Hoje em dia tudo é fácil. né? Tá na mão. As bichas tá pegando Estamos aqui, falando do ó. analógico. Analógico. Entendeu, querida? No tempo que a internet no Brasil era discada. Era aí, ó, menina. Analógico. Era um telefone que tinha um... Era que na máfia tu fazia isso pra poder falar com alguém. quando o Isso, porque telefone tava travado. E a gente sabe que os códigos, como é que funciona. Pra poucas, meu bem. É Só a senhora que hackers. tem mais de 30 É o já entendeu. hackers, meu amor. Era você olhar meia-noite no telefone que era mais barato, falando com os Isso. boys dentro do Era o negócio de bate-papo. 145. Era bafo. Era a vozinha assim, oi, tudo bem? Era tudo isso, menina. E você não viveu nada disso que a senhora tá pegando, ó, de mão beijada. De mão beijada. E agora eu quero uma aposta. Respeita. Coloca aqui a idade de Macau, se a senhora suspeita, porque ela tá falando de coisa de gente Meu velha. amor. Ela conhece o disquetão, tá? Mas a Mas gata olha, eu chupa. vou botar um parênteses na Ah. história. É porque eu sempre gostei de coisas muito antigas, então também eu ia lá atrás pra Você era ver. retrosona. Eu ia lá Buscava atrás pra ver como é que era referências. feito isso. Ah, Mas a senhora conheceu o Bip? Bip. o de Ai, não faz a mensagem. doida. Ah, é verdade. Mensagem. A gente também conhecia da nossa Amor. época, Caramba, Bia. maluca. É. A senhora conheceu o Bip? Ah, meu o querido. StarTAC, A gente sabe o que é o isso. tijolão. Você trouxe então esse equipamento de lá e começou a Isso. extrair as músicas. E Isso, como é que foi na isso? verdade eu não sabia nem por onde começar. Aí eu tinha banda de música na escola. Alguns dos membros da banda resolveu se unir, nós éramos 3. E a gente começou a nossa primeira banda de música eletrônica. Porque não existia Passando. isso. Música eletrônica, Música banda eletrônica, mesmo. banda mesmo. Um cara no baixo, outro na guitarra. Aí eu Daft fazia Punk. uns poucos um pouco vocal. E eu usava sample também, que eram uns pads, Aham. né, de sample. E usava esse equipamento, desculpa, o Groovebox. Como é que chamava a banda? Não tinha nome. Não tinha nome. tinha, porque a gente nem chegou a se apresentar. Começaram só pra fazer A um projeto. a gente era um projeto de casa, de garagem. Que legal. E depois a gente foi estudar, e aí cada um foi para um lado. E aí é isso que eu encontro com quem? Foi apresentado a quem? VMC. Tá, meu bem. Ah, MC. então, tipo, Nada sai mais, da nada banda, tira a carteira assinada da Cher ali, que ela tocava ali no, Isso, You Believe no in Life Voloco, After ali, Love. Como é que é o nome dessas vozes eletrônicas que virou febre? Era, como que é o nome Isso. desse efeito que o pessoal usa? É, autotune. Autotune. A importadora do autotune dos Estados Unidos veio pra cá. E a senhora, então, faz amizade com o VMC. Mas como é que foi essa amizade? O que aconteceu? Foi um bate-papo? Não foi no Achou bate-papo? no Grindr? Ele fazia música em casa já, num computador, num desktop e e eu fui apresentado por um amigo em comum. Olha, esse cara que tá fazendo umas músicas. E aí ele já tinha até lançado acho que um CD. Nessa época já era CD. Ele tinha fez participação em um CD e tudo. E as músicas dele começavam a tocar na balada. E aí vinham pra mim, eu tinha um amigo também em comum, vinha pra mim e dizia assim, olha, esse cara que fez essa música aqui. Aí eu falei pro meu amigo, olha, eu quero conhecer ele. E eu quero conhecer ele ou eu quero ficar com ele, Macau? Não, eu quero Queremos saber, conhecer ele. rolou algo Não, mais? nós somos Amiga mulher, amizade. saberemos agora. Se Nós- Macau, eu quero ver o corte. Ficou ou não ficou com a VMC Não, doida? nós éramos super irmãos. Sempre.
tudo muito de forma correta, muito. O VMC é uma pessoa super especial na minha vida. Eu tenho só a agradecer tudo que nós fizemos juntos. E estamos esperando ele aqui, já falamos com ele. Ele tá fazendo a Kátia Cega, que fala que vem ou não vem. Estamos esperando você. fazendo a Vem, Pacheco, VMC, a doida com a maravilhosa. gente. É. Deixa ela. Vem sentar na mesa das drag, querida. É, das gatas, é. O VMC sempre foi um DJ muito conhecido na cena, né? E Sim, aí vocês sim. começaram com esse projeto do Altar, que a gente vai querer saber. Sim. Mas como é que foi você entrar na cena naquele… o que a gente traz os DJs aqui é o que a gente sempre Sim. pergunta. É uma cena até hoje que é panelinha, né? Tem esse lance mesmo de você. Sempre foi. Como que foi? Porque o Acho que é Altar, diversão. ele não tocou na The Então, Week, né? Tocou, meu amor. Não? Nunca tocou. Não, Nunca tocou. Depois. Não, Não tocou. Nunca tocou. The Week não? Não. Como é que Não. foi isso? Tá André vendo, Almada? Tá vendo, Klaus? Essa oportunidade você não deu a eles, meu amor. Não. Você tem acha todo- por quê? Porque ela já era fechado? Porque, tipo, só tinha os exclusivos? Como é que Gente, foi a isso? The Week, na verdade, eu cansei de ouvir as nossas Não, próprias suas músicas estavam lá o tempo tocavam inteiro. o tempo todo na mão de Moraes e de tantos outros. Las Bibas também, que sempre reverenciou vocês. Isso, exatamente. Jorge, sempre, beijo. Claro. Depois eu tenho uma coisa boa pra contar a respeito de Las Bibas, do George. Ficou com eles? Eu quero E corte. aí, gente, da The Week, na verdade, eu acho que foi um erro de percurso mesmo. Eu diria assim, né? Eu nunca soube, na verdade, ao certo o que foi que aconteceu, mas a gente não teve tempo. A gente não teve tempo de pensar sobre o assunto. A gente não ficava se perguntando. E surgiram muitas pessoas que vinham até nós, nossos amigos, que também, inclusive, frequentavam, que tinham cartão Black, Ouro, Platinum, whatever. Aquela palhaçada, Green, Light, Green Heaven, não Light, sei o quê. Entendeu? E nós éramos frequentadores também, sempre Tinha quando o cartão? estávamos aqui. Não, mas éramos frequentadores, Tá vendo, meu amor? íamos. Que legal. E adorávamos sempre. E eu acho que a The Week foi um grande divisor de águas na cena da música no mundo inteiro. Foi a que, de fato, eu diria, com toda cautela também, porque a gente não conhece a história de cada lugar, assim, eu não estava em São Paulo, mas para mim a The Week, ela trouxe os maiores nomes da música eletrônica que eu via lá fora e vi aqui. Que massa. Entendeu? Dava que eu vi de oportunidade. perto e vi aqui. Fazia onde os nome, grandes né? DJs tocavam as melhores. O que tocava lá fora, tocava aqui. Mas você vê, de repente, uma Entendeu? casa tão grande, com tanto poder, não como uma grande Rede Globo, que às vezes manipula artistas pra dizer que os meus são os melhores, mas mesmo Sim. assim, no meio existiam pessoas tão talentosas quanto, e que às vezes tá tudo bem. Eu quero valorizar quem tá trabalhando pra mim, e que a visibilidade não se dava A gente tanto em outros achava lugares. que tinha realmente, de fato, essa panela. Provavelmente tinha. Acho que todo mundo passa por um processo de maturidade em tudo que faz na vida. O André é outra pessoa. Nossa, eu converso com o André, mando mensagens pra ele, a gente bate papo, ele fala, quando você vem ao Brasil, você sabe que você tem as portas abertas aqui. Ele sempre que me massa. deu essa oportunidade. Eu sou super grato a ele. Sozinho como Altar. Já vamos falar de André Almada, já vamos falar aqui do quadro Pop Não é Pop. Beijo, A gente mamãe Geisha! Agora é nosso quadro queridíssimo, querida, pra senhora revelar a verdade, se sim, se não, Pop se ou gosta ou não Pop. gosta. É o quadro do corte. É, meu amor, é pop ou não é Não. pop? Sabe quem é DJ Pacheco? Tô brincando, vamos lá. Primeira imagem, produção. André Almada. Aí, japonesa, conhece? Conheço. Com- Já trabalhou pra ela? Já. Olha, não na The Week. É pop ou não é Na The pop? Week. Não, eu toquei sozinho na The Week. Ah, não. Ah, Altar não tocou, mas você, Macau, Mas tocou. vou dizer, André, toquei numa penumbra, não era pra eu tocar. Pista 2. Amanda, que é guerreira, foi lá, incentivou toda a história a acontecer. Parece que ele tá aqui junto comigo, ó, falando. Ó. Tá aqui, vamos lá. Assim, ó, E quando vai furar o teu olho. aí me colocaram assim no escuro. O Robix veio pra saber quem é que tava tocando aquele som. Uhum. Você acredita, pra mim, quando um DJ vem… Tipo assim, eu tava lá, ninguém sabia que eu tava. Não fui anunciado. Amanda me coloca pra… Eles iam fazer um show. Ela ia fazer um show com a Lorena. Amanda disse, não, você vai tocar. Vou te colocar pra tocar na The Week. E aí? E aí eu cheguei na The Week morto de nervoso. Era uma responsabilidade, eu tava só. O VMC não tava. E eu toquei.
Ficou Fiz nervoso? Fiquei muito nervoso, mas fui lá e fiz Na a penumbra, nem profissional. chegava a CDJ. Não, na penumbra, assim, não abriram a luz pra mostrar que eu Que você tava era. lá. Será que porque achavam que a senhora era feia? Tô brincando. Não. Eu acho que foi. Queria esconder ela. É Tô porque era brincando. uma cena bem fechada, não é? Bem fechada, era um grupo realmente consolidado. E eu diria isso de uma forma muito aberta. Eu tenho certeza que o André encara hoje muitas coisas como evolução também, Sim, com certeza. né? Talvez se ele tivesse com outra cabeça, a cabeça de hoje lá atrás, ele faria diferente. Mas e se? Ai, são muitos e se. Mas Vamos Marlene deixar Matos pra só fez a trás. Xuxa virar uma grande artista sendo Marlene Matos. Eu não culpo Eu acho nada. que são Eu períodos, acho né? que tudo na vida acontece para o teu crescimento. Sabe que de Entendeu? repente também o VMC Eu era um achava- cachê muito caro. Ninguém sabe. Eram 2 artistas caros, não, né? Vindo de tem fora. isso. Tem amigo, é Teve caro. isso, Bafo. Com Não, teve certeza, isso. eu imagino. Teve isso. Trazer 2 de outro estado. Teve Um artista isso. com nome como vocês tinham, que tocavam todas as E a músicas gente mais. tinha um produtor, e o produtor, tipo, meio que fez uma negociação, assim, meio que... gente, se eles forem pra tocar, porque a gente já tava com o nome. Uhum. Só que, na verdade, ele tinha O núcleo dele de fechado. DJs dele. E aí não ia dar mais vai pix, abrir, né? entendeu? Era quase como se fosse indo realmente pra Globo. Era esse Sim. sentimento. Mas enfim, eu toquei, os DJs vieram, parabenizaram, o Robix veio. Quem é que tá tocando? Foi no Rio. Quem é que tá tocando? Aí veio, me olhou, ele, não acredito que é tu que tá tocando. Então foi uma surpresa boa, em meio a uma coisa que parece assim que soou errado, né? Mas Não soou nada errado, era nada isso. errado. Foi perfeito Foi no e tempo foi o certo. que foi. Isso foi na The Week. E como é que foi a tua primeira vez que você tocou? Você ficou muito nervoso? Você Quando a primeira vez subiu em palco como DJ. Como DJ, como é que foi Meu isso? Deus, eu sempre fico nervoso. Sempre até Todas as hoje. apresentações? Até hoje. Que legal. Daquele frio Dá na o barriga, frio né? na barriga, mas depois que passa a primeira música, eu já tô jogando o leque, já tô fazendo. Se jogando. Ah. Primeira vez de Macau, como é que foi? A primeira Onde? vez foi onde? Nossa, balada hétero, porque o meu background, minha bagagem, pra não falar inglês, minha bagagem musical, ela é toda do universo da house music, e pra mim música não tem sexo, eu acho um porre isso, entendeu? A pessoa dizer que eu toco um som gay, eu toco um som LGBT, que nada, cara. Vamos curtir essa música te tocou, te toca, então é isso que vale. Te fez dançar, é isso que vale. Essa história de que música tem isso, tem aquele gênero, não, eu não... Não tô classifica fora. assim. Eu tô fora. Mas a função do DJ, afinal, é fazer a pista vibrar, é fazer a pista se conectar Sim. com aquele som. E realmente, eu acredito que você tem que começar, você vai soltando as versões e você vai vendo o que acontece, né? Isso. Você vai esquentando Isso, vai aquele esquentando. fogo e você Isso. vai sentindo aquela pista. Isso. Você acha que se perdeu muito isso nessa nova geração? Que eles querem colocar, tipo assim, é o sucesso, mas nem sempre o sucesso aquece o coração de uma pista, né? Perdeu porque não tem ineditismo, né? A gente vai pra uma balada, escuta o começo ao final. Desculpa, eu não tô querendo fazer nenhuma menção a ninguém, mas a gente tem que dar a mão à palmatória. Alguém tem que falar, Tem que, por favor. né? Alguém tem que dizer. Então, assim, se for pra dizer, eu digo, tá? Uhum. Então, eu digo numa consciência de quem já... Profissional. Profissional, de quem já passou por todas as nuances musicais, de quem tá vivendo isso não tão de perto, de quem consegue olhar de fora com um olhar crítico, sem ser a crítica negativa, sem desmerecer ninguém, sem falar de forma incisiva do que é certo e do que é errado. Às vezes eu acordo bem chateado. Às vezes eu tenho um grupo aqui que ele é muito bom, é um grupo que, um beijo pra elas, que são as minhas hits, Calderones, né? Um beijo pra todas elas. Às vezes eu detono, eu chego, boto assim, que que aconteceu? porcaria aqui. Que droga de música. Mas aí eu volto atrás e digo assim, bom, tem gente que tá consumindo isso. Tem gente que tá Eu tenho curtindo. que ver o lado do André Almada e de Comercial. qualquer outro produtor da noite, o que vai afetar no meu bolso. Uhum. Porém, eu acredito que tudo há um equilíbrio.
é necessário que o produtor e o DJ, ele consiga equilibrar as duas coisas para que ele possa trazer uma coisa inédita para a pista e ele possa também agradar a quem está lá. Por isso que, na verdade, eu combino um pouco com as pessoas que são revolucionárias. Eu diria, por exemplo, eu queria citar a Las Bivas von Vizcaya, porque ela realmente, de fato, ela bota o pé na parede e diz assim, vocês vão ouvir isso aqui. É isso que eu tenho, essa é uma informação que precisa ser passada. Daqui a pouco eu toco a farofa. Entendi. Importante que as pessoas entendam na pista de dança. Pelo amor de Deus, eu peço para qualquer pessoa que esteja na pista de dança que deem um pouco, não sufoque o artista, que deixe ele te apresentar um ritmo diferente. Chega, gente. Isso aqui tá uma salada. Você acha que já que banalizou tudo? Tudo. Eu vou, do começo ao final, eu fico... Não tem uma história, você acha? Não tem emoção. Cadê a narrativa? Cadê a construção da noite? Cadê a construção? Tá preocupada só com a ombreira da Lady Gaga? Você acha só com o make? Só com o bastão colorido e com o leque na mão? Vamos trazer um pouco de informação. Que tal pegar uma música do passado e introduzir um pouquinho aqui? Que tal fazer essa salada de pupurri? Porque tá todo mundo ansioso, a pista tá ansiosa. Tá todo mundo ouvindo música em 3 minutos e querendo já... diminui, um só minuto. Porque, então, é mais ou menos assim. Porque Ansiedade. é como se o professor só desse a resposta final, né, da prova e não ensinasse o aluno o percurso, né? Do porquê que existiu Albert Einstein, da onde veio a teoria. Mas olha, entendeu? É mais ou menos isso. Tá tudo bem. As pessoas estão vivendo um período. As pessoas estão curtindo esse período. Quem sou eu para dizer algo? Agora, se me perguntam, eu falo, porque eu fiz parte de um período que era diferente. E eu aceito me chamarem de ultrapassado. Maricona. Porque isso, Somos amigas. A gente é maricona. Eu aceito, mas na sã consciência de que a minha bagagem, o meu legado e das coisas que eu ainda tenho para produzir e entregar para esse público estão fervilhando na minha cabeça. Então, quem é que está ultrapassado? Quem só aceita o que está sendo jogado ou quem se abre para um leque de milhões de possibilidades? Sim. Então, eu peço para o público não ser aquele público Maria vai com as outras, como a gente falava antigamente, né? Estude, né? Verifique, tenha sua própria opinião. Cara, esse cara é maravilhoso, porque eu não estava esperando ele tocar isso. Sim. Mozart, Que música Beethoven, é essa? Bach não perderam seus encantos porque tá tocando funk da Anitta. Jamais. Eles continuam sendo um clássico. E vez ou outra volta, meu amor. Sim, música Vez é ou isso, outra né? volta. E o André, isso. é pop? A nossa Sakura Super Card Capture na pop. terceira idade é André pop. amada, você é pop, maravilhoso. André, amo Próximo. você. Beijo, Japa. Altar! E aí? Olha É aí. pop ou não é pop esse altar? Sempre pop. Ainda rola? E tá rolando ainda o projeto Altar? Não, a gente, cada um seguiu seus anseios de vida, né? Então o VMC agora tá com o Zambianco. Sim. Ele faz o projeto dele com Sim. ele, que está super aí bombando, que já tocou em Zambianco vários veio lugares. aqui, gente, no E podcast. Zambianco, é isso, eu Sim, vi. sim. Ele é um super querido Um fofo, também. fofo. A gente tem música junto com a Kaká, Que legal. Euforia, que inclusive é uma das músicas que bomba no meu perfil do Spotify. Não só do Spotify, também em outras plataformas além do Spotify, né? E a minha história com o VMC é o meu legado, é o que a gente construiu juntos, que ninguém, nunca, em tempo algum, vai apagar. Mesmo que naquele tempo a gente sofria uma certa retaliação, eu tenho que trazer isso à tona, porque não davam crédito pra gente, mesmo no auge. A gente chegou no primeiro lugar na Billboard, a gente teve assim um cantinho de capa aqui em São Paulo, numa revista, alguém coisou. Outro dia veio uma polêmica sobre o Vintage Culture, que ele foi em primeiro lugar na Billboard, e lá na Mix Mag, na DJ Mag, na DJ Watt, da DJ Whatever,
Entendeu? Tava lá estampado que ele era o primeiro brasileiro da categoria. E não foi. E aí não foi, a internet se revoltou na época, começaram a mandar, olha aí, vocês viram isso? A gente não pode fazer nada. As pessoas querem realmente limar com uma história. E, meu amor, o troféu tá na minha prateleira, tá lindo, guardado, tá no meu coração. A realidade é sua, né? A música tá aí pro mundo, quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser... Um beijo. Você acha que vocês sofreram de alguma forma por conta ali de um regionalismo ali, né? De Com toda um certeza. critério nesse Tinha sentido. muito isso, E né? também porque eram dois artistas muito bem consolidados ali no seu gênero, Com dentro toda do seu certeza. estado, vamos dizer assim, que não conseguiu estourar um Passamos pouco por- ali. E acabou se tornando um projeto e um produto caro pra nossa cena, que não valoriza muito o artista. Caro não, né? Porque Amor, o eram povo dois ganha artistas que dinheiro. tinham que pagar Meu uma Edi, viagem, eram dois olha, artistas o que Pix tinham tá que... aí. Piscalha, Henrique. Existia a barreira, mas nós viajamos o Brasil Olha lá. inteiro. Existia a barreira. Existia a barreira do voo, existia a barreira de tudo. Porém, nós, graças a Deus, viemos de um profissionalismo muito grande, de duas crianças, eu vou chamar assim, de dois jovens com anseios maravilhosos, com muita coisa para dar. E a gente era assim, pagavam hospedagem, pagavam traslado, pagavam alimentação, pagava tudo o que nós tínhamos e fora o cachê. É O cachê de isso. praxe. E o que eu comecei a ouvir quando a gente começou a já não fazer mais tantas festas, foi uma banalização disso. Não tinha contrato, gente. Não tinha. Eu sou da época do contrato. Sim, a galera vem De aqui, a responsabilidade galera fala. artística, né? Como artista. Contrato. Então, hoje a cena gay, porque desculpa, a cena hétero, e eu falo desse jeito, me dá uma coisa Uma que eu dor, não porque não gosto. existe cena Eu não nenhuma. Vai ter uma gosto. bicha dentro da cena hétero, vamos dizer assim, Mas né? acontece. Da eu música acho isso eletrônica X. Vai. Podre. Mas acontece. Da música eletrônica, eu trabalho hoje com pessoas próximas de mim que elas levam. Eu tava agora com o Mochak, Paf. né? E Mochak é um brasileiro que tá despontando trilhões de anos-luz, assim. No Brasil, eu assisti ele no Coachella, entendeu? E é um cara que, por exemplo, trabalha nos moldes. Tem um contrato, tem rider, tem tudo. Tem Mas que ter. por que a cena gay não tem? Ah, não, Macau, tem pra fulana de tal. Mas só pra fulana de tal? Qual a importância do artista? Mas tem porque ninguém vai... Cara, ninguém profissionaliza uma cena onde todo mundo tá tocando por conta de uma bebida. Por conta de zero, porque... Ai, botavam eu bebida no fiz teu camarim? Botavam tudo. Amém, meu amor, porque a gente já foi em camarim que nem água dá. Tudo, A nós gente já foi em recebíamos... camarim, hoje em dia não tem nem água. Olha, eu sou da época que nós tínhamos cada um quarto. Passada. Então, eu não valorizada. admito, mas nós escutamos também muitas coisas. Nós passamos por vários perrengues. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza que o MC vai até rir disso, talvez. Eu salvei a gente de levar calote muitas vezes, porque eu sempre fui danado. O povo Você era do jurídico? Então Eu quer dizer sempre que teve fui. produtor eu da falo época. pra caramba, Teve né? produtor da época que tem todo o golpe das gatas. Tentou dar o golpe, inclusive não comprou a passagem e eu tive que escutar uma coisa assim. Se eu pudesse mandar vocês de jegue pro Maranhão. Você tá brincando que E aconteceu aí, isso. eu cruzava as pernas e dizia assim, olha... Primeiro, não existe essa modalidade ainda de transporte para você levar alguém para um outro estado. Se estivesse no nosso contrato, eu iria com maior prazer. Eu tenho o maior prazer de voltar para a Montado na cidade sua onde... mãe. Claro, né? Mas Que eu só ódio. saí de lá depois que ele pagou a passagem. Então ele não queria pagar. A passagem de volta. Ele enrolou a gente e tudo e tal. E com isso a gente vai aprendendo, né? Aí a gente diz, não vou mais assim, não vou fazer assado. Sendo rata. Entendeu? Rata da Mas noite. a gente sabe de pessoas, inclusive da nossa cena, que tentaram passar a perna da gente para contratantes. De falar mal, Entendeu? tipo, não contrata eles, contrata eu que vai mais vocês ainda barato. estão contratando eles não têm nem música nova mais e tudo, como se isso fosse algo preponderante para você
degustar um artista, eu vou falar dessa forma. Mas eu administro algumas carreiras de algumas pessoas de fora, não do Brasil, Que né? bafo, Que são pessoas que querem, tipo, como é que eu faço isso? Como é que você fez isso pra você? Como é um lançamento de uma música? Então eu realmente dou esse suporte, né? Não só de marketing. E eu sempre falo isso, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não faço isso pra mim e faço para os outros, mas é porque eu gosto de trabalhar com isso. Eu sou uma pessoa eu falo muito, mas eu sou caladinho. O que eu quero dizer é exatamente isso. As pessoas vêm para mim, elas reclamam: fulano de tal quer a minha posição, o que eu faço, eu tô desesperada, eu isso, eu aquilo, eu tô passando por isso. Eu falo: calma. O quanto que você se valoriza? O quanto que você tá em paz consigo mesmo. Porque essa cena, ela é cruel, gente. Cruel. É babado. Ela é... Você, se depender de uma pessoa que, inclusive, é famosinha, que eu não vou citar nomes, é bem famosinha, que passa a perna na galera, entendeu? Que já passou, entendeu? E é uma pessoa respeitada. Mas como respeitado? É babado. Será que respeita o próximo, né? Não respeita nem a si próprio. Agora eu né? queria saber o Mas seguinte: é babado. etarismo, né? Vivemos num mundo de preconceito, né? Somos uma comunidade LGBTQIA+, que já sofremos tudo que podemos e não podemos, e hoje temos uma pequena voz e um pequeno respeito entre nós que deveria acontecer. Mas não conseguimos ver realmente o envelhecimento social, né? O que essas pessoas, elas vão virar Dercy Gonçalves, né? Vamos dizer assim, a gente vai virar Ana Maria Braga, né? E a gente vai virar artistas... Bizona. Mas assim, elas conseguiram chegar até lá. Né? E tendo notoriedade. Você acha que tá ficando mais difícil a idade aqui no Brasil? Fora, você vê isso diferente? Cara, é incrível como lá fora, eu vou começar por lá fora, as pessoas, os grandes nomes, eles são super mega valorizados. Respeitados. O Pix Mas é maior? anos-luz. Sério? Anos-luz. Que bom, né? Que tem isso. Então os brasileiros poderiam pegar esse Mas modelo aí de eu já trabalho. ouvi falar assim, tá? Eu digo que isso aí é fofoca. Eu já ouvi falar de produtores ou de pessoas que trabalham com produtores próximos da cena LGBT, que eu vou chamar assim, que eles falam assim: os brasileiros vêm por qualquer grana. Eu converso com alguns artistas que saem daqui e vão tocar fora. E eles me revelam seus cachês, né? E dizem: eu tô passando por isso, o cara não tá querendo pagar. E é tipo assim, o cara quer um benefício, tem a história de benefício, de viajar com benefício. Chupar comissário quando chegar lá. Gente, que valor é que você vai dar pra sua vida no final da sua vida? Eu não tô preocupado, amanhã eu posso morrer daqui a 10, 5... Sim, mas você não vai se preocupar com o seu amanhã. Não, eu tô vivendo agora, eu quero viver o agora, mas você não tem, gata, mais 20 anos. Quem é que vai pagar a conta da luz? Você acha que os profissionais próprios se desvalorizam? Eles se deixam Prostituição levar pelos mais novos. Porque agora a música, ela virou um acessório. Então, aí quando chega pra cá, eu sei mais ou menos o orçamento, assim, das categorias. Das casas. Eu sei mais ou menos, eu sei dos mais famosinhos, que eles ganham bem, entendeu? Porque tem um agente, uma agência, aí eu sei um de médio porte, aí tem aquele que não quer ficar de médio porte, mas tem que ficar de médio para baixo, porque ele tá faltando pagar a luz, tem que aparecer, e ele não tá errado, eu não condeno ninguém, a pessoa tem que sobreviver. E acabar desvalorizando uma cena, né? Aí ele faz o quê? 10 festas para poder tirar o valor que um DJ faria. 2. Esse reflexo do Brasil está dominando a cena lá fora. Muito legal, 10, maravilhoso. Mas aí já tive pessoas que chegam pra mim, que sabem o malandrar. Eu digo,
eu diria, com muita ressalva, malandragem, e diz assim: gata, só te dou $1.000 e vem pra cá com o teu transporte. Eu digo: o quê? Quê? Não vai ter onde eu dormir porque eu vou fazer uma viagem de 2 horas de transporte. Até me dispus em ir de carro, pra facilitar e porque eu tava afim. Eu tava afim. Queria facilitar. Agora, afim. agora quando a gente Cara, precisa... não tem lugar pra dormir. E eu vou Aí eu tocar, falei assim: voltar. ei, eu moro aqui. Eles lá querem me tratar como local. Eles querem me pagar como local. Eu falei: não, eu moro aqui, mas eu não sou local. Eu tenho o meu valor é esse. Você nem vai pagar pra mim passagem e nem hospedagem, porque eu tô aqui na minha cidade. Uhum. Eu tenho um deslocamento. Não quero ficar tocando, sendo arroz de festa pra fazer o nome. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Você se valoriza e você não se valoriza. Tem que rolar. Querida, Tipo, pra eu sair- não tô mais no início da minha carreira. Eu não tô Sim, mais. Eu não tô sim. mais. Te amar Sinto ela. saudade Acho maravilhoso. Eu sinto saudade desse profissionalismo do passado. Sim. Eu não vou negar. Sim, Eu não sim. vou negar. E eu pergunto, elas não têm coragem, minhas amigas DJs famosas. Elas não têm coragem de dizer, mas elas também sentem saudade daquele momento onde elas eram colocadas num hotel, entendeu? Babado. Tinha um chuveiro quente. Tinha chuveiro quente. Ela ficava dormindo. Uma comanda ela de R$100, acordava, né? Ela pegava o voo dela belíssima, E hoje em dia entendeu? tá babado. Sente saudade de VMC? Então Eu ele é sinto. pop. Super mega DJ pop. VMC, Altar, você Todo é pop. pop. Maravilhoso. Vamos lá, Próxima então. imagem. The Week. The Week. E aí? Um momento, uma eternidade, uma Nossa. festa, uma Eu já relíquia falei, das nossas né? mentes. A The Week é super pop porque ela ditou uma mudança de comportamento. Sim. Eu saí de uma casa que tinha... Ora, eu fui na Sogo, na Leboy. Vou falar um pouco das casas. Uhum. Massivo. Base. Tinha uma outra também, do Sérgio Calil, que eu esqueci agora o nome. Isso. Level. Não. Level. Não, do Calil era... não, Vitor 57 é dos Estados Unidos. Era que ele se baseava, né? Ele baseava no Estúdio 57. E 54. você que a senhora que é 54. velha... 54. A senhora que é velha vai lembrar, porque o Alzheimer tá batendo. Estúdio vai. 54, não é 57, Tanto Henrique. faz, era um Eu número, era também falei estúdio e era em 57. Nova York. Aí as bichas vão A do falar Calil um era monte. outra, vai. Enfim, então uma pessoa que viu, por exemplo, as casas com Dark Room, Era babado, tinha, Não com o Jardim do né? Éden. não com o Jardim. Então o Jardim foi um novo formato, né? Que eu acho até que nem foi criado para aquilo. Talvez, eu acho que... Foi porque, Se bicho, tornou aquilo, né? Foi se sim, como tornou. não foi criado pra aquilo, Macau? não é. Porque eu vou te falar O uma que coisa. acontecia nesse jardim? Não, Nada. não que eu saiba o que acontecia. Conta pra gente. Não, o que eu quero falar é que, na verdade, a casa ela vai se comportando, né? Ela mudou de tamanho várias vezes, lembra? Ela E abriu tinha uma piscina no meio, depois abriu no peixe, canto. Ela ia se comportando e as bichas também, como topeira, iam Ia se ocupando adaptando. os espaços, né? Não tem essa coisa de ocupar espaço. Então, Sim. cada um ia ocupando. Então, eu acho que a The Week trouxe essa magnitude, não desmerecendo também todas as outras casas, que elas tinham seu valor, mas ela trouxe essa magnitude diferenciada para o espaço. A Leboy... Era um espetáculo todo final de semana. Tudo. Era Você via Broadway todo final de semana, era e surreal. as Chegou um momento que era cantoras surreal. internacionais, e as festas com Offernissim, e as festas com os DJs maiores nomes da cena. Sim. Peter, muito bom. E aí teve o quê? A pandemia. A pandemia. E aí, com o nosso som, né? Que era esse som que a gente sempre fala que esse som, o nosso som, o antigo som, né? O tribal, a Era raiz. seu mesmo. Teve Tribal então a raiz, pandemia. Teve essa pandemia que E ela mudou. trouxe, a Essa só não- pandemia trouxe muitas coisas boas e também trouxe coisas ruins. Mas eu diria que a pandemia só trouxe pensamentos maus. Por quê? Primeiro porque nós perdemos muita gente, Sim. né? Sem dúvida nenhuma, uma doença que assolou o mundo inteiro não vai ser uma coisa boa. Mas quem mudou, mudou. E teve pessoas que, para mim, mudaram para pior, né? Também não quero dizer nada, não tem nada a ver com isso. Pessoas que, na verdade, ficaram destemidas.
E os medrosos ficaram em casa, respeitando todo um trajeto de coisas que eram necessárias na pandemia, que era o cuidado consigo e principalmente com o outro. E aí mostrou humanamente quem eram essas pessoas. Os destemidos DJs que foram pra balada tocar, porque eu não vou julgá-los, porque precisavam de grana. Mas acabou que revelou novos nomes. E novos nomes que talvez não estivessem tão bem preparados para estar ali. E aí, eis que no comportamento do consumidor, que é uma das coisas que eu mais amo dentro da minha especialidade de publicidade e marketing, comportamento do consumidor, eis que surgem novas misturas musicais. E aí traz uma guaracha misturado com tribal. É que no começo falavam que era tudo tribal, né? Sempre foi, na verdade. Assim, o que a gente consumiu do Brasil sempre foi esse tribal, que eu chamo de tribal brasileiro. Eu falo, inclusive, de tribal com U, quando eu quero dar um sentido um pouco mais pejorativo. Regional. Pejorativo até para algumas músicas que não se encaixam dentro da sintonia com uma qualidade como musical. Você disse também anteriormente, o tribal até então nunca sofreu essa classificação, né? Que se você nunca. É uma música que ainda não tá classificada, nunca né? foi classificada. Ela é guetizada. E ainda, tipo assim, para uma classificação você tem que ter critérios. Né? Então esse nome ainda não foi dado por um estudioso musical com isso. E a gente que, tipo, pejorativamente fala dessa forma. Eu acredito nessa corrente de pensamento. E é melhor eu falar assim, porque pessoas não é uma vão crença dizer... sua, sim. É uma crença minha e que eu compartilho com algumas pessoas que também entendem disso historicamente. Falam assim, é isso aí. Mas o que isso de verdade vai fazer diferença? Nenhuma. Por quê? Porque a galera tá dançando no meio do nada. Todo mundo e se doido. tá dentro do tom ou fora do tom, ninguém tá nada aí. E agora eu quero saber o seguinte, você acha da responsabilidade do artista que sobe e toca uma música entender do que essa música pode causar de efeitos até mesmo psicológicos, técnicos para aquele ser humano? Com Porque BPM, assim, você né? tipo assim, um BPM pode ter alterações ali neurológicas que a gente sabe, de estresse, ansiedade, que você pode estar causando até mesmo mal àquela pessoa. Você acha que essa falta de conhecimento, de responsabilidade por criar algo que pode fazer mal, porque é como se você estivesse dando um veneno pro cérebro, né? Sem ter conhecimento. A pessoa está sendo exposta sem saber que ela está sendo exposta. Você acha que isso traz... O profissional ele tem essa responsabilidade ou não? Ele pode dar uma arma, dar um tiro em todo mundo, que se ele não sabe para que serve, tá tudo certo. É o que acontece com pessoas irresponsáveis, né? Mas eu diria o seguinte, que é uma escolha também dele, desse profissional, em sair, em pesquisar e querer entender esse processo. Acho que ninguém tá nem aí para isso. Essa é a grande realidade. Quando eu vou botar ninguém, mas é muito forte falar também ninguém. Mas assim, a grande maioria não tá nem aí pra isso. Tá todo mundo querendo oba-oba e vamos botar, pega uma voz de fulano, pega um pedaço de não sei o quê, vamos botar aqui uma sanfona e tá tudo fora do tom e tá tudo bem e tá... Bombou, na cabeça de quem achar que bombou. Porque hoje em dia eu pergunto assim, qual de verdade é a música que está na cabeça da balada atualmente, como acontecia antes, né? E aí lá vem essa fala velha minha, entendeu? Que eu não suporto, tá, gente? Eu não gosto, não gosto dessa coisa de ficar dizendo, porque lá atrás era assim, e aqui não. Não, que nada. Minha cabeça, ela acompanha este novo ciclo, eu estou antenado, estou sabendo tudo. Eu quero fazer? Não, porque não me agrada. Então, se chamarem você pra poder tocar esse novo som, tocar isso, você não tocaria? E pra mim é um grande desafio. Eu sou ousado. Então, dizer que nunca tocaria, eu tocaria sim. Tá. Inclusive, então, tocaria por dinheiro. Se adaptaria, né? Inclusive, pra pagar as contas. Inclusive, tocaria por dinheiro. Sou muito claro em tudo que eu falo, que eu digo, que eu penso. Pra mim, é exatamente isso. Então faria tigrinho. Não.
Ué, faria mal pros outros sem eles saberem? Não, musicalmente. É isso, Amada. Vamos acabar aqui com essa parte. Então, a The Week é pop. Tigrinho, eu tenho uma coisa de Tigrinho pra falar. Ah, então bora lá. Mas a The Week é pop. É super pop, The Week, sempre você é. Popíssima. The Week Mudou é a minha amada. vida. Mudaria a vida de todos. Olha, DJ Mar. Mar Rodrigues. a Má é tudo, gente. A Má é Má. Maravilhosa. Exatamente, ela é tudo, gente. O som da Má é incrível. Eu acho que ela consegue se conectar com o público. Eu diria que eu escutei a Má de um jeito e ela foi mudando ao longo do tempo. Chama-se adaptar-se às necessidades da cena, e não sei se ela gosta, talvez ela, não sei, eu não tenho esse contato com ela, mas ela é uma querida e eu sempre vou dar o meu suporte para qualquer DJ, sendo ele novo ou das antigas. E ela é sem igual, assim. Ela tem uma transcende energia, a cabine, né? Ela transcende. Parece que ela consegue se comunicar com as pessoas ali ao outro lado. Parece que ela tem esse feeling. Ela tem esse feeling Ivete Sangalo no show. Ela é maravilhosa, Ela gente. tem esse feeling. Tem podcast incrível. da Mac, inclusive foi uma das primeiras a vir Saudade. aqui. Obrigado, Má, pela projeto. oportunidade. Estamos esperando ela Por aqui estar no aqui com a nosso Pod Pop Desafio. Vamos ver com quem que ela vai duelar. Estamos negociando ainda com ela, porque a agenda dela realmente é muito cheia. Mas um beijo aqui, Má. Um beijo e obrigado pelo Beijo carinho. grande, Pod é pop. Você e ela é pop, então? Mega pop. Má meu Rodrigues, amor. você é pop. Eu sou a Luciana Gimenez e esse é Vamos o lá. Super Pop. Tô E brincando. quem mais? E o E o Pod? Pod? É pop ou não é pop? Yes, pop. Achamos que o quem agora? Macau, DJ amor. Macau. Mas Macau já não vive aqui no Brasil. Macau está fora, vivendo a vida, o sonho americano. Como tá sendo esse período seu fora do Brasil? Por que Conta pra essa gente. mudança da água pro vinho? Então, Tá casado? eu fiz um intercâmbio na Irlanda. E é lá que eu conheci meu marido. Tá, meu bem. Ele tava viajando e eu tava estudando e me profissionalizando Então lá. esse green card veio babado, menina. Fui por amor, não Ah foi lá. Quanto tempo já tá casado? por 8 anos. E é um casamento fechado, aberto? Fechadíssimo. As bichas, não adianta, as bichas com Não, graça. não. Aí nessas eu sou das antigas. É das antigas. Eu Sou retrô. prefiro, eu sou retrô. E o americano retrô. também é um pouco Bem né, retrô, bem retrosão, companheiro. né? Ele é meu super companheiro, é um cara que me dá super conselhos, assim, que não interfere nas minhas decisões profissionais, mas ele diz, se eu fosse você, eu faria isso, ou eu optaria em fazer aquilo, né? Legal. Mas como foi pra você se conviver, se ter contato com uma pessoa de um outro país, a gente sabe dos Estados Unidos, assim, que eles têm uma visão nossa, que a gente é índio, de tanga, e que a gente enfrenta a Jane aqui. E meu marido é mais Tarzan. brasileiro do que eu diria. Ele é entendido, então, do nosso país? Super, Legal. super. Ele sabe das. Tanto que ele não é daqueles americanos que fala que aqui é terceiro mundo. Ele não diz isso, jamais diria. Até porque a gente já saiu dessa condição há muito tempo. Eu acho que nem é uma coisa que Um término se que se pode diz usar. isso mais. Até é cafona falar sobre isso, né? Mas ele é um cara que reconhece as nossas riquezas. Ele sabe o quanto a gente não é só divertido, mas o quanto a gente batalha, o quanto a gente é super mega bom no que a gente faz. Ele sabe disso. É E isso. comportamento Ele sabe familiar, disso. porque o americano eles têm outra concepção de família, de relacionamento. pegada. E a gente é um pouco mais tipo, né? Tipo assim, como foi pra você esse isso. processo? Eu tive que reaprender certos costumes. Eu achava que eu era uma pessoa extremamente educada, mas eu aprendi a ser um pouquinho mais educado. Eu Pedir diria licença, assim. por favor. Pra... E assim, tudo é assim. Tudo é muito de eu passar alguma coisa pra você e dizer você, por favor, poderia passar. Aí, Macau, mas você não falava isso? Não, na minha casa eu dizia assim, passa o sal aí, rapaz. Me dá esse pedaço de pão, eu quero comer agora. Não tinha essa... Na minha família, era uma família bem tipicamente brasileira e que a gente, quando senta à mesa, a gente pede, a gente nem pede às vezes, a gente Só pega. acontece. Sim. Só acontece. Então a gente tem essa maleabilidade. Eles são mais civilizados Eles na são fala. até de abrir porta, eles mandam um cartão escrito
punho no teu aniversário. Que lindo. Eles têm costumes meio old school também, que é muito bacana, entendeu? Eles cultivam sentar à mesa num restaurante e ninguém pegar no celular. Que bom. Então, legal. bom, eu não sei se isso é comigo. Valores familiares, vamos dizer mas assim, né? eu Dali vejo, do inclusive, meio. com os mais novos. E você Que mora lindo. lá e toca lá. Toco lá. Como é que é? Quero saber, então, como é que são a tua vida Sim. né, nos Eu Estados toco bem Unidos? menos hoje. Tá. Hoje eu toco bem menos e eu não toco nas grandes festas. Ah, Não que eu não tenha tentado, tá? é eu já fechado tentei. lá Já chegou lá. também? Pra mim foi fechado, até porque também, como eu falei, de ter muitos brasileiros que estão tocando lá, em alguns casos, mas eu trouxe fulano de tal e fulano de tal veio assim. Eu digo, bom, mas eu não sou fulano de tal, eu tô aqui. Entendeu? Eles põem preço, então, no seu cachê? Põe. Então eles querem pôr ali um Hoje em valor. dia é dando tchau assim de mão fechada. E ganha Eles querem saber se bastante. você tem benefício. Por quê? Porque é uma prática que muitos Se brasileiros utiliza aquilo. levaram. Sim. Então a prostituição. Bom, eu não sei se foram os brasileiros que criaram isso. Eu não sei, mas eu vejo o quanto eles se referem a isso. Você tem benefício? A gente te traz. É para a Europa? Te traz. Ah, não tem benefício. Ah, então vai ficar para a próxima. Quando você vai estar por aqui? Aproveitar. Aí quando eu vou para um local específico, eu digo, eu vou Estou para aqui. aí, estou aqui, eu vou aí daqui a 2 meses, você não quer? Vamos fazer a festa, tal festa? Por quê? Porque eu quero. Aí nesse caso, porque eu quero, mas não no íntimo, no meu íntimo, eu acho que o artista ele tá sendo desrespeitado. Então é uma má prática, ainda Total, mesmo sua. total. Né, vamos Doa dizer assim, quem tipo assim, doer. Doa quem é uma má doer. prática, porque afinal de Doa contas, daí quem aquela que doer. não pode chegar a se Doa locomover quem até doer. lá, E vai estar desvalorizando do mesmo jeito, mas isso já tá acontecendo, vamos dizer E assim, né? você que é novinho, preste atenção nas suas práticas, porque isso terá consequências. Tá bom, menina? Então Entendeu? é isso. Fica a E eu não tô lição. jogando aquele pozinho. Não, estamos sendo Maldoso. realistas, né? É. Do que se tá Eu acontecendo tô falando numa de cena. profissão, gente. Valorização Sim, querida. da profissão. Sim, é isso né? aí. Por que na cena HT, que aí eu vou ter que dizer de novo isso, nos festivais, eu olho tudo. Rider, contrato, eu vejo tudo. Eu fecho porque tem pessoas que têm DJs internacionais. E aí chegam pra mim, e agora? Vou aqui com o Macau. Oi, Macau, como é que é isso? Ah, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Eles me contratam pra fazer isso. Isso aqui é assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tem que fazer o depósito, tem que fazer um transfer. Ah, use TransferWise, porque a coisa é mais baixa. Faz isso, faz aquilo. Pagam tudo, gente. Por que na cena gay tem que ser diferente? Gata, conheci Pablo Vittar cantando em cima de caixote. É. Depois encontrei Pablo Vittar numa festival e ela não subiu no palco porque não tinha um toldo tinham pra seguido ela. o raio. E, tipo assim, faltou o toldo. Ela falou, não Vou, subo. claro. Eu botei no meu contrato todo, Todo. mas já cantou em cima do caixote. Sim. Então, assim, é uma evolução também do Evolução, artista, até é. onde eu posso me Isso. impor, porque eles querem pagar por Isso. mim, entendeu? Isso, Mas é exatamente. isso, enquanto a gente deixar, eles vão deixar em cima do E caixote. eu quero saber agora os projetos, o que a gente vai ter de Macau esse ano, como é que vai ser, onde a gente vai te ver, porque agora você veio pro Brasil, vai tocar em algum lugar? O que vai acontecer? Olha, eu já toquei, na verdade eu tô voltando agora. Eu vim por uma questão também de saúde, de visitar a minha mãe. Eu foquei nisso, mas aí que eu chego na minha cidade, não tem como. Eu vou fazer a festa lá na minha cidade. Amo! Porque a gente nasceu, foi pra brilhar na nossa cidade. É mesmo, Nicole? Né, Nicole? Como que onde vai ser essa festa? Vai, Conta pra amor, gente. já foi. Já rolou? Já rolou. Um tribal retrô que resolveram fazer, Amo. do Junior Senna. Um beijo bafo. grande pra ele, né? Que foi numa balada aí em São Luís. E o outro foi num bar balada, assim, chamado O Tucano, que foi pra um público mais house, que é a minha paixão Que de legal. coração. Então ressuscitou as mariconas. Ressuscitou as mariconas, elas Entendeu? ficaram loucas, toquei Saíram Sex Exercise. doidas. Elas não se Amo. viam há anos. Porque o retrô também tá muito em evidência agora. Uhum. Tipo assim, as festas disco, Tá rolando as muito festas de disso. tribal 2000, ou até mesmo Dance 2000, com Cassino, com essa galera toda. Estão te ligando, Macau, no telefone Olha. antigo mesmo. Bora e não lá. diga alô, diga o Pod é Pop. Alô, Luciana? O Pod é Pop. Alô? Olha que coisa boa poder estar aqui com vocês novamente. Oi, Moraes. Meninos do Pod Pop que eu amo. Seguinte, hoje vamos falar de uma pessoa muito querida, muito especial, que é meu amigo Macau. Uma pessoa que tem história, uma pessoa que
desde o passado me acompanha, faz parte da minha vida. Tive o prazer de tocar e ainda toco coisas que são obras-primas criadas por ele e pelo VMC, a Dupla Altar. Menino, Macau, querido, você é um exemplo de vida, um cara guerreiro, um menino que trabalha muito e sabe o que é produção musical, né, meu bem? Então tem uma história de vida aí muito bem contada. Eu sei que o tempo é curto para a gente falar um pouco de você, mas você é história, você está na vida de todos os DJs, principalmente na minha, né, que eu comecei, quando eu comecei a minha vida profissional pesada mesmo, eu estava já tocando as suas coisas. É verdade. Quero deixar aqui o meu afeto, o meu abraço e as nossas boas lembranças, porque eu tive o prazer de receber você, meu amigo VMC também na minha casa, e saiba que sempre será bem-vindo, porque vocês transmitem amor, música e amor, né? Nós vivemos disso, né? Um beijo no seu coração, eu tô morrendo de saudade. E vê se você aparece, tá? Você é luz, você é tudo. Te amo, um beijo, meu amigo. Nossa. DJ Moraes. Moraes, que honra. Podcast do DJ Moraes aqui. E aí, me conta. Meu Deus, eu fiquei muito emocionado. Tive aqui, arrepiei todo, realmente. Moraes, ele é um cara que viu toda realmente a nossa trajetória, a minha trajetória com o VMC. Ele foi um cara que deu suporte para todas as nossas músicas na The Week. E ele sabe disso, que ele mora no meu coração sempre. Eu sempre troco figurinhas com ele quando posso. E foi um cara que me conseguiu colocar várias vezes na The Week. Era pra ele que eu pedia todos os ingressos. Tá vendo? Mas tinha que passar uma música nova. Porque é assim que é esse mundo, entendeu? Não é um mundo justo. Elas têm que pagar. Tinha que pagar. É, gata, é isso, a gente Moraes, sabe da dificuldade. Eu te amo, meu amigo. Lindo. E tem Muito podcast aqui bonito. dessa relíquia, entendeu? Direto do Túnel do Tempo Moraes. Mas que queremos ter aqui em várias noites. Eu acho que a gente tá velha, mas a gente ainda consome. Sempre entendeu? quando ele Falta. lança uma música, ele me dá de presente. Ele é Olha, Everton, pra maravilhoso, você. ele sempre manda. Vou na tua casa, Moraes. Estamos É esperando um ele grande fazer essa produtor visita. também. Um beijo, Moraes, pra você, viu? Tem mais recado pra você, pega lá. Mais gente, Oiê. olha, lembrou de você. Recebi uma missão, gravar um vídeo pra você, Macau. E missão simples essa, né? Porque é muito fácil a gente falar de quem a gente gosta. Eu e o Macau, a gente tem uma história de amor. A gente nunca foi amigo, assim, de muita frequência. Um amigo de estar sempre junto, falando. Mas é engraçado que quando a gente conversa, a gente sempre fala de coisas muito profundas. De sentimento, da vida. É sempre muito bom estar perto dele. E a gente tem algo que nos uniu e nos une até hoje, que é a música Sexercise. E vocês em breve vão ter uma grande novidade, que eu acho que ele já deve ter falado aí pra vocês, que é a nova música de Macau, que ele me convidou pra continuar como intérprete. Eu fui Katrina em Sexercise e continuo Katrina agora em Don't Fuck It Up. Beijo. Olha, você revelou até nome, querida! Corte, querida, corte! Já pra ligar esse projeto, conta pra gente. Revelou Heloísa. que não podia? Menina, eu tenho uma história pequena pra dizer. Não, pode. Pode. Revelou O uma pode é história pop. pequena sobre a nossa história juntos, porque quando eu ouvi a voz da Elo, que tinha recém-chegado da Itália, eu ouvi e disse assim, essa menina tem a voz maravilhosa, vamos fazer uma música. Ela, mas eu não canto. Eu falei, não precisa cantar, vem aqui. Aí eu apresentei ela pro VMC e a gente foi no estúdio, gravou uma das músicas mais lendárias nossas, que é a Sexercise, que eu tenho muito orgulho, porque muitas drags do Brasil e do mundo fizeram essa música. Drag music. Foi drag music, bate cabelo, e eu sou super amo. grato a cada drag que fez as suas apresentações em diversos clubes daqui do
do Brasil e do mundo também. Legal. E agora a gente vai estar com uma música juntos, eu, a Elô e o Marcelo Almeida. Tá, Então, meu quem tá bem. pensando que eu tô morta, Tá nada. Quem tá morreu foi morta a é a Hebe, meu amor. vem aí, don't fuck it up. Don't fuck it up, tá? Significa Querida. assim, não mexe comigo. Olha, E pra mim não, não pode pra minha deixa- amiga. Don't kill my vibe. E tem música nova com elas Bibas? Vai ter? Já Tem uma Conta. música, é uma música nova que tá num projeto dela, super bacana, chamado The Tribal's Dead. Tá. Que o tribal está morto, morto. né? E que foi um convite que ela estava pensando em fazer. E ela fez várias faixas. E tem uma minha com ela e com a Joella Pussy, que é uma drag queen do Texas. E que tem, inclusive, um podcast. Que legal. Ela é super famosa. Ela é patrocinada por essas marcas de… Make. E ela também faz algumas faixas do RuPaul Drag Race. Ai, meu bem. Eu quero trazer a Las Bibas, que a gente trouxe a Las Bibas from the Sky. E a Las Bibas agora tem uma versão nova Las morena, que é Las Bibas, né? Não é isso? House. É a Eu quero House, trazer a versão House da gata pra contar sobre essa história. Um beijo, Heloísa. Elô, obrigado, Elô, amada. grande, Beijo. Te amo, te Macau, amo. essa foi a nossa pequena homenagem pra você. A gente amou ter você aqui, ouvir um Nossa. pouco da tua história, que é realmente a história do tribal, menina. Você aí que não conhecia. Escrita e passou a desenhada, conhecer. entendeu? Por Tutankhamon. Essa enciclopédia maravilhosa. A Barça do tribal. Entendeu? Muito legal. A Barça- Diretamente das pirâmides do Egito. A Barça belíssima, querida. É a Barça Ela da tá nova conservada no geração. formol, Tá tá, beleza. querida? A gente faz o que pode. Eu tô Se passada. jogar o nome dela, sai na Wikipédia, então a senhora Eu sabe que é amo, antiga. eu amo bem. Macau, Na obrigado. Barça. Chavezona Macau do tá na Barça inglesa, o nome dela. Sabe o que eu queria que você falasse, Macau, aqui na câmera? Eu queria que você desse um recado pra galera que tá começando, né, como DJ, coisas que nunca falaram pra você que você gostaria de contar aí. Pra galera, tipo uma dica. Pra quem tá começando no tribal, como DJ. Eu sei que muita gente se joga hoje, né? Assim, se faz as suas experiências, os seus experimentos. Mas eu diria que tipo de profissional é esse que você quer ser se você não buscar o conhecimento. A gente está vivendo uma vida agora muito complicada, onde as pessoas querem o imediatismo, querem as coisas rápidas. E vocês não têm culpa disso, porque a internet ela fez isso com muita gente, está fazendo e vai fazer ainda mais com a inteligência artificial. Tenham um senso crítico das coisas para que vocês não sofram. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem ter me dito assim, pense com mais cautela em relação às coisas que você faz e para onde você vai. E curtam, amem bastante. Façam as pessoas saberem que vocês são de carne e osso, verdadeiro. Tocar com set mixado não é legal. Mesmo que o público levante a mão pro alto e diga que você é o melhor DJ do mundo. Não é legal, seja verdadeiro. E me diga uma meu bem, coisa, agora eu quero arrasou. saber o seguinte: você acha que o fácil acesso ao conhecimento hoje traz esses profissionais Emburrece. que não… É isso que eu ia falar. Ou você acha que é só as escolas que estão preparando essas pessoas, que vocês não vieram no tempo de escola. Não. Vocês vieram no tempo do tipo assim… Eu vou na força, eu vou no autodidata, eu tocava o teclado No box lá, no e ouvido. extraía. Então, era uma necessidade de buscar conhecimento. Sim. Agora, esse fácil acesso ao conhecimento, tipo, faz com que a pessoa fique, tipo assim… Preguiça. É isso. Porque vocês vieram num tempo que, tipo assim, era disco, depois era CD, depois Sim. uma controladora que você aperta o play e ela toca por você. Sim, Né? Basicamente isso. Com o botão de sync. E eu nem digo que o botão de sync tenha que ficar ligado ou não ligado. Acho que vocês fazem as suas escolhas. Mas eu digo assim, seja um pouco mais verdadeiro, genuíno na hora de tocar. E assim, a facilidade da informação, ela de fato emburrece as pessoas. Olha, eu tenho pessoas que me perguntam, mas como você fez isso? Google, gata. Dá um Google, pesquisa, passa 3 horas. Ninguém quer. Como você colocou essa foto aí? Como você bota na sua música pra subir essa letrinha? A pessoa não sabe que eu fiz uma faculdade em um aplicativo pra eu saber como bota a música lá.
Sim. É isso. Entendeu? Estude, Ah, né? então você só quer a coisa de mão beijada? Como é que eu fiz? Ah, você não quer compartilhar o seu conhecimento? Não, gata, é porque eu tô sentado aqui na porra desse computador, na frente do computador, horas e dias e horas me martirizando como é que eu vou fazer pra me comunicar com você. Não vou mastigar e cuspir na sua boca que eu não sou sua mãe, cacete. Então é isso, menina. Segue as dicas de Macau, arrasou. É, meu amor. Vamos para os apoiadores, vamos lá? Por favor, quem nos apoia essa noite é a nossa querida Império dos Leques. Império dos Leques faz E leques como uma personalizados. febre na cena LGBTQIA+, um leque Trouxe um é um presente leque. pra Um dia já foi você. algo odiado nas baladas, mas Bota hoje é lá, algo Maiara, dá um amado, zoom entendeu? nele, dá um Era zoom. revolucionário. Vamos bater um leque? Vamos. Sabe Império dos bater? Leques, leques mais resistentes. Vamos lá. Vamos lá. Pá! Olha! Olha, querida, e combina com ela, é azul, é preto. Vai. Vamos lá. Mostra lá, mãe. Eu Meu gosto. amor, De presente querida. pra você, tá? Do Pode é Pop. E a Império pode fazer seu leque personalizado, Abre mais. leque mais resistente, amiga Tem como mulher. abrir? Leque com a sua cara ou com a cara do Pod é Pop. Acesse lá Império dos Leques em todos os locais. Pera. Você vai fazer pra ele a aula de abrir o leque. É só puxar. É que tá colando, que o leque é novo. Vai ter que bater novo muito. Ó. aí. Bate o leque, leque, leque. Vai. Ele já olhou com uma cara e deu ruim. E aí, espere dos likes. Coloca aí na tela, Maiara. Pra galera Por favor. poder pedir. Também E tem- agora? Quem mais vem? A nossa Blue Hairstylist, nossa beleza com a Blue Hairstylist, faz nosso cabelo. Um beijo aí, Blue, atende no salão 1838 do Jardim América. Agora é o Lucas que tá atendendo lá a gente. Um Faz beijo, tanto tempo que a Bruno faz meu cabelo, tô até Ah, com babado. vergonha, querida. Se não é uma peruca, não Próxima, saio. vamos ver quem vai mais. Vamos lá. A nossa querida Show Cover Produções Artísticas. Está chegando agora até o filme do Lilo e Stitch. Se a senhora quer receber também Tá esse babado. personagem aí na sua casa, a Show Cover pode levar pra gente você tem. todos os personagens pra animar a sua festa. Mas não só Lilo e Stitch, qualquer personagem que a senhora tiver interesse pra animar a sua criança nesse aniversário, nesse bar mitzvah, nessa festa de Natal. Junina A Show Cover agora, pode babado. levar pra você. Show Cover são mais de 15 anos no mercado e mais de 300 personagens. Tem também a nossa clínica médica de estética, Ponto E, Estética e Beleza. Você aí de casa quer aí um projeto verão babadeiro, entre em contato com a gente pra gente poder arrasar. Tem massagem, drenagem, tem peeling, tem tudo, menina. Só você querer que a gente faz acontecer. Tem a clínica Ponto E, um beijo pra todo mundo da clínica Ponto E. E você aí de casa tem uma marca, aquele aqui que a gente fala dessa maneira descontraída da sua marca. Entre em contato com a gente, fez o Pix, a gente tá falando da sua marca. É, meu amor. Não é? Marco Aurélio, Esse Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Obrigado, viu? Vai ficando por aqui, Macau. amigo olhar. Macau, nosso Macau. querido DJ da nossa cena Macau. tribal, querida. Vamos receber você, Axé, contar um eu pouco que da sua história. agradeço. Um pouco da história dessa gata, entendeu? Então, axé pra você, Porque é Maiara. muita Dia história bom. que ficou Vocês aqui, mas também. amamos receber você, meu Eu amor. também. Nem falei do Grammy, mas é isso. Ah, recebemos o Grammy? Para! Tem Vamos Grammy, voltar. volta, Para. corta. Corta para a gravação. Que Grammy? Vamos Que lá, que a senhora não Grammy contou é Grammy. Que esse, Grammy é esse? menina? Vamos lá. Lembrei agora. Vamos lá. Agora. O Então, corte. eu faço parte da academia do Grammy. Ah! Eu faço parte da academia do Foi Grammy. convidado por quem? Não, eu recebi, na verdade, uma carta de recomendação de um músico de Los Angeles. E aí. Quantos brasileiros durante- estão aí nesse mesmo ranking? Ai, eu não sei. Não Deixa sei. ele Tem nem contar. ideia? Não, eu quero saber Não tenho porque ideia. é uma Não. coisa, tipo assim, Não muito adianta. exclusiva, meu amor. Não, E na verdade, assim, eu faço parte da academia do Grammy. Eu sou membro votante da academia. A todo Bicho, é muito- ano que tem o Grammy, eu tenho que entrar no meu portal, acesso, para poder votar nas categorias que são elegíveis à minha pessoa daquele critério, ano. de- Daquele aham. ano. Mas é claro que melhor álbum, melhor cantora, melhor cantor revelação, melhor música, enfim, todas essas todo mundo faz. Todo mundo que é membro votante faz. Então, em 2022 eu fui convidado, em 2021 eu fui convidado por esse amigo que é músico. Ele ouviu a minha história e disse: "Você tem total perfil para fazer parte da academia do Grammy". Só que é uma sabatina. É uma seleção. Então, eu vou dar a carta de recomendação e você vai entrar lá e vai. Mostrar Eles o vão, seu trabalho. eles vão mostrar o seu trabalho. E fui durante a pandemia. Durante a pandemia, não, logo pós-pandemia, mas aí que tava naquela loucura. Ele mandou e aí eles mandaram um e-mail dizendo: "Vamos começar o seu processo". E aí, durante 8 meses, eu acho. Como é que foi isso? Bicho, é quase a Academia de Letras do Brasil, é uma coisa são bafo. são várias entrevistas e vários pré-requisitos que você tem que fazer.
né? Tem que cumprir. E aí eu já tinha matéria comigo no Los Angeles, nos portais, já tinha também participado de alguns podcasts internacionais. E aí isso tudo contabiliza fora as músicas que eu tinha criado e fora o clipe que eu fiz, que na verdade nem aconteceu, o clipe com uma cantora que já era nominee, ou seja, ela já tinha sido nomeada. Né? E aí eu fiz uma música chamada Fly, que é a Tabitha Fair. Então nessa época tudo deu certo. Porque eu tava virgem, mas eu tava quente nos Estados Unidos. E aí, num belo dia, eu tava no meu trabalho, eu recebi o comunicado que eu era o mais novo membro da Academia do Grammy. Aplausos, amiga mulher! Temos aqui um brasileiro na Academia do Grammy! Macau, chupa essa manga! Quase esquecendo de passar essa informação. Ela é humilde, Irmã Dulce é humilde. Tá louca, menina? Não, aí eu tenho só um parêntese pra contar mais. Em cima disso, eu fui convidado pelo equatoriano Antônio Vergara para fazer parte de uma faixa do álbum dele chamado The Fury. Que esse álbum ele colocou ele submeteu para a categoria de melhor álbum de blues contemporâneo. Meu Deus. E ele foi nominee. Todo mundo que está abaixo do álbum dele recebe a medalha de nominee. Então eu sou um nominee. Ai, chupa essa manga, querida! E ela chegou lá sem chupar ninguém! Maravilhosa, tá, amigo? Que orgulho, parabéns! É o Oscar das bichas. É o Oscar das bichas. Tá, menino, então aí meu fone tá mudo. Você já sabe que a gente já tem esse contato. Você meu fone aí... tá mudo? Soltou aqui, tá me escutando, Everton? Tá, tô. Então você tá já bom. sabe que a gente tem esse contato, menino. Então é isso, tá? Tá cantando aí, gata, tá fazendo acontecer na música. Quer uma música pro Grammy? É Entrar isso. no Grammy? Não vai... Vamos lá. Vamos lá, quero ficar famosa, quero virar a Anitta. Fez o Pix e a gente tá falando de você. É isso, embora, Pode é Pop vai então. ficando Parabéns, por aqui. Quem sabe um dia a gente recebe uma nominação. Já ganhou uma nominação? Nominee. Já ganhou um prêmio. A Pode já ganhou um prêmio de melhor podcast de Minas Gerais. Olha aí. Do Butterfly. Beijo, pessoal. Meu do amor, também Butterfly. somos assim, quase o Oscar das bichas. É isso, um beijo. Tá bom, deixa eu ficando por aqui, amiga Tchau, mulher. gente, um Tchau. beijão. Maravilhosa. E agora você vai ter Internet para você. o Pode é Pop.